Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Olha quem voltou! Isso mesmo, nosso querido Kang, o cara que tenta viver na dele, mas o mundo simplesmente não deixa. Um gênio das lâminas que já tá chegando no nível absurdo, enquanto todo mundo ainda acha que entende o jogo. E ó, presta atenção, essa obra aqui ainda tá longe de acabar. Ainda tem muito capítulo pela frente, muita revelação, muito caos pra explodir. Eu deixei, como sempre, juntar bastante capítulo, acompanhei tudo que saiu até agora e trouxe do jeito certo. E do ponto que a história chegou, só dá pra ir pra cima. Então, né, sem mais enrolação, vamos dar... Salve, rapaziada! Como vocês estão, meus fi? Hoje o negócio já começa diferente, porque enquanto geral achava o cara incrível, nosso garoto tava ali igual o detector de treta. Bip, bip, tem coisa errada. O herói mal venceu o primeiro comandante e já estão empurrando todo mundo pra guerra. Aí ele olha pro lado, vê um leão sorrindo e manda um sorriso de volta, mas por dentro tá pensando, pronto, morri. E é nesse clima aí que a história começa a pegar fogo. Você já viu alguém entrar numa luta que claramente não podia vencer, só pra proteger alguém que ele nem conhecia? Agora imagina o seguinte: uma garota encurralada, cercada por monstros prontos pra acabar com ela. E no meio desse caos, surge um cara, calado, frio, com um olhar que mistura raiva e pena. Mas quem é ele? Por que apareceu justamente agora? E o mais estranho, porque ele parece mais assustador que os próprios monstros. Enquanto todo mundo recua, ele avança, sozinho, sem magia, sem aliados, sem medo. E é aí que tudo muda, porque naquele momento, aquele homem chamado Kang, sinceramente, não tinha nada demais. Um daqueles mobile com sistema automático, o tipo mais genérico que existe. O nome, Bênção do Milagre. E a primeira pergunta que vem à cabeça é por que alguém jogaria isso? Simples, o protagonista é um homem de cultura. E as waifus, brabas demais. Mesmo curtindo o jogo, ele nunca gastou um centavo, nem chegou a zerar. Só que um belo dia, o destino decidiu trollar. Ele foi literalmente sugado pro jogo. Mas calma, ele não virou um herói lendário, nem um NPC importante. Nada disso. O cara virou um figurante aleatório, daqueles que ficam parados no fundo do cenário, só ocupando espaço. O nome dele é Kang Jeil-ma, e o primeiro evento da vida dele nesse novo mundo acontece quando ele, sem querer, esbarra numa garota de cabelo azul. Ele se assusta, claro, o homem já tem trauma de mulher pelo visto, mas pergunta se ela tá bem. Ela responde que sim e se desculpa pela confusão. A sorte dele é que o jogo se passa na Coreia, então nomes, locais e até a cultura eram bem parecidos. Por causa disso, ele conseguiu se adaptar rápido e viveu como um simples adolescente por quase um ano. Ele nem sabia mais se estava num jogo ou se aquela era a nova realidade. Mas tudo parecia normal, até o momento em que ele chega em casa e a mãe o recebe toda orgulhosa. Ela mostra uma carta e fala: "Filho, você foi aceito na academia de Joaquim." Ele responde com aquele tom cansado: "Sim, mãe. Eu já sei, não precisa repetir isso toda hora." Mas a mãe continua sorridente, dizendo que ele é o orgulho do clã Kang. O pai, ou talvez seja só a mãe mesmo com o rosto meio apagado, vai saber também está todo animado. Amanhã seria a cerimônia de entrada, e todo mundo estava ansioso. Perguntam se ele está pronto. Ele suspira e diz que sim, mas por dentro pensa: adeus, vida tranquila. Sentado na cadeira, ele pensa que amanhã vai ser o dia, e não tem mais como escapar. Já tentou 1000 vezes desistir, mas ninguém deu ouvidos. Enquanto encara uma foto antiga, pensa que tá exausto. E tudo isso é culpa do verdadeiro Kang-won, o dono original desse corpo. Esse moleque conseguiu entrar numa escola super prestigiosa antes dele tomar o lugar. Os pais acham que ele é o mesmo garoto, então não tem desculpa pra escapar. E considerando o quão difícil é ser aceito nessa academia, ele começa a pensar se o tal Kang-won era um gênio, ou se tinha alguma bênção especial. Essas bênçãos são basicamente poderes divinos. Mas nem todo mundo nasce com isso. Na real, a maioria das habilidades é genética, herdada. E por causa disso, a sociedade é dividida em ranks: nobre, comum e privilegiado. É assim que a elite mantém o controle. A Academia de Rain foi criada para treinar futuros heróis, mas sempre foi exclusiva para as famílias ricas. Até que recentemente surgiu um novo sistema de admissão especial. E foi assim que Kang-won, ou melhor, nosso protagonista disfarçado, conseguiu entrar. O motivo dessa mudança é óbvio: eles precisavam de novos heróis. Talvez por causa dos monstros. Mas ele precisa se lembrar que isso aqui ainda é um jogo, ou era pra ser. E o problema é que essa escola de heróis mais parece um campo de guerra. Cansado, ele abre a janela de status e vê suas bênçãos. A primeira é negar a dor por 30 segundos. Em resumo, ele pode lutar sem sentir dor por meio minuto, mas o tempo de recarga é de 12 horas. Uma habilidade que, sinceramente, parece uma piada. Ele até entra em depressão vendo aquilo, mas aí descobre outra bênção, herdada junto com o corpo, a bênção do Deus da Espada. O efeito é simples: se ele atacar, ele corta, sem limite de uso. Mas tem um detalhe: só funciona com lâminas menores que 30 centímetros de altura e 5 centímetros de largura. Ele pensa: beleza,
Isso é basicamente o tamanho de uma faca de sashimi. Mesmo sem entender o propósito dessa habilidade, ele decide seguir em frente. O problema é que a cerimônia de entrada exige que cada aluno leve sua própria arma. E as armas boas custam uma fortuna. Uma de rank já vale milhões. Acima disso, centenas de milhões. E rank A ou S, tesouros inestimáveis. Só que o garoto não tem um tostão sobrando. A escola já é caríssima, então ele decide improvisar. Vai até uma lojinha de conveniência e compra um monte de facas japonesas. Afinal, se o mestre é bom, a arma não importa, né? Ou pelo menos é o que ele tenta acreditar. Chega o dia da análise de armas. O examinador olha para a mesa e quase tem um infarto. Você tá de brincadeira? Trouxe um monte de faca de cozinha para a academia? Nosso herói respira fundo e responde: não, senhor, essa é a minha arma. O examinador perde a paciência. Grita e chama ele de irresponsável. Mas o garoto explica que foi aceito pelo sistema especial e que sua família não tem dinheiro para gastar com equipamentos caros. O broche no peito dele deixa claro ele não é da elite. E o professor, em vez de entender, só aumenta o tom. Foi aí que o garoto solta a frase que cala todo mundo: culpar o equipamento é coisa de amador. Um verdadeiro guerreiro vence com o que tem. O examinador fica em choque. Aquele espírito determinado e confiante impressiona até o homem mais durão da academia. No fim, ele suspira e diz: tudo bem, o estudante Kang está admitido. E o garoto, com um leve sorriso, agradece. Enquanto isso, no fundo da sala, os outros alunos cochicham e riem. Mal sabem eles o que esse figurante de faca de cozinha ainda vai aprontar. Você já parou pra pensar como é entrar numa escola onde todo mundo já te olha torto só de chegar? Pois é, nosso amigo Kang não veio de família rica, e ele não tá nem um pouco afim de aturar professor que acha que escola é lugar pra tratar os alunos como se fossem todos iguais. Claro, nem todo mundo gostou da notícia. No fundo, a galera já começou a resmungar. Fedido, feio pra caramba. Aquelas coisas que você já tá cansado de ouvir na escola, né? Mas o professor manda todo mundo calar a boca e diz que, depois da avaliação, o Kang pode ser um anjo ou um demônio, dependendo do que eles disserem. Será que ele vai virar o queridinho da turma ou o inimigo número 1? Eu já tô curioso. Do lado de fora, o dia mal começou e o Kang já quer uma pausa. Pode isso? Ele até esperava ser julgado, mas passar por tudo isso ainda não é moleza. Pelo menos ele sobreviveu à avaliação, e agora vem o teste de qualificação da sala. 3 anos pela frente nessa escola, será que ele vai aguentar? Olhando ao redor, parece que ele entrou numa cidade pequena, não numa escola. É tanta coisa que ele até admite, essa escola é maneira pelo menos. Depois de ter desistido do ensino médio por causa da vida, é surreal pensar que ele está aqui agora. Será que o destino resolveu dar uma chance? O rádio anuncia que os testes vão começar e manda os novatos para a área de treino. Tudo muito rápido, né? Mas teste é teste, e o Kang promete dar tudo de si. Só que, ele nunca usou uma faca desde que chegou nesse mundo novo. Como assim? E o professor ainda falou pra ele não largar a faca nem por um segundo. Será que ele vai conseguir? Depois de 20 anos trabalhando, um ano de descanso não faz diferença, né? Haha, o garoto até lembra que cortava sashimi com 2 anos. Será que isso vai salvar o dia? Ele puxa a faca do envelope, que brilha com uma aura azul, tipo aquelas armas lendárias que a gente vê nos games. A bênção do deus da espada foi ativada, mas calma, o corpo dele é meio baixo e o equipamento tá no nível bem básico. O sistema fala sobre sincronização e supressão, e o Kang fica impressionado só de tirar a faca do pacote e já ativar uma habilidade. Será que ele tá virando um herói de verdade? Mas aí, do nada, ele começa a gritar de agonia. O que tá rolando? Parece que a habilidade tá levando ele à beira da morte. E de repente, uma explosão digital aparece, tipo um glitch na Matrix, e o mundo parece se despedaçar. O que é isso? Será que ele quebrou o sistema? Ele larga a faca no chão e puff, tudo volta ao normal. Mas a dor de cabeça é intensa, quase como se fosse o preço por usar o poder. Será que vale a pena? O rádio chama os estudantes para o campo de treino, e o Kang, olhando pro chão, hesita. Pegar a faca de novo? Ele não quer abandonar a pobre coitada ali no meio do nada. Tremendo, ele segura firme, e claro, sente uma descarga elétrica na hora. Será que ele tá virando um super-herói ou só vai acabar fritando os neurônios? Mudança de cenário. O salão de treinamento parece um coliseu, cheio de nobres e caras metidos à besta falando dos filhos da plebe que entraram na escola. E aí, quem chega? Nada menos que o imperador da espada, Siegfried von Nibelung. Já ouviu falar? Ele é tipo o humano mais forte que existe. Descendente de um herói lendário. O gordinho de cabelo bagunçado comenta isso, e a galera fica em choque. Siegfried abaixa a cabeça e olha pro lado, meio desconfiado do Kang. Será que ele já percebeu que nosso herói é diferente? E tem mais uma mulher poderosa aparece, toda estilosa, e rola aquele papo sobre manter a beleza eterna. Ela até oferece um poder para deixar o Siegfried 10 anos mais jovem, mas ele, na moral, valoriza o caráter acima de tudo. Será que ele tá afim de virar um vampiro da beleza? Haha.
A mulher fica irritada, mas sorri, porque sabe que as coisas estão mudando por ali. Enquanto isso, nosso menino de cabelo preto, ele se pergunta se é o único assim, ouve os comentários que ele é um estudante de admissão especial. Então é isso? Ter origens diferentes faz toda a diferença? Parece que sim. E aí, qual será o próximo passo do Kang nessa escola que mais parece uma arena de batalhas? Será que ele vai conquistar respeito, ou vai acabar sendo só mais um na multidão? Fica ligado que essa história tá só começando. E aí, quem será que tá chegando com esse brilho vindo do fundo? Todo mundo olha pra trás e... Pá! Cabelinho azul passando voando. É a Belle von Nibelung, a neta do deus da espada, a heroína daquele jogo que fez o Kang viciar feito louco. Já dá pra sentir o clima, né? Será que ela vai dar uma moral pro nosso garoto ou só vai deixar ele no chinelo? Mas calma. Antes de pirar, a obra explica, existe um tal de subespaço, tipo um universo paralelo onde os golpes do Battle Royale são reais na dor, mas sem afetar o mundo real. Ou seja, dá até pra matar lá dentro sem problema. Medo! Medo! Então, o que vai rolar? Um Battle Royale de verdade, dividido em grupos de 10, e só quem sobreviver leva rank. Será que o Kang vai conseguir não virar churrasquinho? A Medea, que tá explicando tudo, já começa a avisar que não tem restrição de equipamento. E aí o Siegfried solta a real, os ricos vão ter vantagem. Claro, afinal, são eles que bancam a academia. Ah, então é isso que rola nos bastidores. Mas a Abel, coitada, passou por perrengue pra entrar. Será que isso vai mudar alguma coisa? Enquanto isso, o Kang fica lá, no meio da galera, todo nervoso. Ele lembra da Abel no jogo, toda poderosa com a bênção do milagre M tipo protagonista que conecta tudo no final. E ele, só uma admissão especial, sem chance nenhuma. Melhor nem se meter, né? A meta é clara, vida tranquila, estudo sem estresse e um emprego comum. Será que ele vai conseguir? Mas aí, surpresa, o jornal mostra que heróis ganham os maiores salários. E o Kang, lembrando da dor de sacar aquela faca, sabe que isso é sonho pra ele. Heróis salvam o mundo, ele só quer um emprego confortável. Quem nunca? De repente, a voz muda e vira Joaquim. Quem? E começa a explicar o teste. Battle Royale. Último sobrevivente é estrela, segundo e terceiro são dragões. Depois vem lobo e por fim lixo ordinário. Sem tempo limite, só sobrevivência. Igualzinho no jogo, o Kang pensa, só quero terminar rápido e passar batido. Será que vai rolar? O robô solta uma energia azul e anuncia que a bênção dos heróis esteja com vocês. Nosso menino só quer evitar puxar a arma dele a qualquer custo. Já imaginou? Cena seguinte, todo mundo no chão, derrotado. 24 grupos já passaram. Quem vai ser o próximo? O Siegfried comenta que esse ano não tá justo, a neta dele, a Abel, e os descendentes das famílias Shang e Geo estão competindo. Resultado? Já tá decidido. Abel terminou em 7 minutos e 14 segundos, usando a arma Rank C, quase bateu o recorde do avô. Impressionante, né? Será que o Kang vai conseguir acompanhar? Siegfried fala que talento é coisa de família, mas que ele vai embora. Abel pergunta se ele quer ver os outros descendentes, mas ele só responde que é bando de porco. Que desumilde, hein? Mas olha só, ele lutou na guerra e tem moral, vai embora mesmo. Mas espera, todo mundo sente uma energia estranha correndo pelo lugar. O que é isso? Olhando pro céu, eles veem uma luz azul que começa a destruir o espaço. Pedaços caem no chão e explodem entre os alunos. Será que é algum tipo de ataque? Ou um bug no sistema? De repente, uma faquinha cai do céu na frente de alguém. Medea manda chamar os médicos e pede ajuda pros cadetes. E ali, deitado, tá... quem mesmo? O Kang. Parece que ele tá no meio do mata-mata. E os irmãos da família Jun são conhecidos pela brutalidade. Será que ele vai virar comida de leão? O loirinho grita que vai acabar com o bastardo, mas leva um soco na cara e é segurado pelo pescoço. Kang fica assustado porque eles não estão matando logo. Será que ele é tão fraco que nem vale a pena? Um dos irmãos reclama que tá tudo muito tedioso e começa a contar as vítimas. Parece que eles gostam mesmo é de torturar. De repente, um deles explode um inimigo no chão e pede desculpas. Foi mais um. E aí ele aponta pra uma garota, essa aqui é sua diversão. A garota não parece muito confiante. E o Kang, escondido, não sabe o que fazer. A tortura começa, o pânico se espalha, mas ninguém muda o jeito de agir. Será que alguém vai salvar essa menina? Ou é o começo de algo ainda pior? E aí o que você acha que vai acontecer? Será que o Kang vai conseguir se levantar dessa? Quem vai entrar nessa confusão pra virar o jogo? Fica ligado, porque o próximo capítulo promete. Você já viu alguém perder completamente o controle? Só pra proteger alguém que mal conhecia? Pois é, o que Kang vai fazer aqui, vai te deixar sem fôlego. Tudo começou quando uma garota, que agradava muito o gosto de um certo tarado, era observada por ele com um sorriso doentio no rosto. O cara ficava maluco só de imaginar os gritos que poderiam sair daquela boquinha inocente. E pra piorar, o próprio irmão dele, o Jazu, dizia que até pra ele, o outro já tava passando dos limites, um verdadeiro pervertido. Mas o maluco, rindo, responde que só ia começar a rasgar ela até que alguém aparece. E é aí que o caos começa. Do nada, uma voz explode. Seus malditos bastardos. Era Kang.
Ele surge furioso, perguntando se eles eram psicopatas. Mesmo que estivessem num espaço isolado, aquilo já era demais. Mas os irmãos ignoram completamente o que ele diz, olhando um pro outro e se perguntando quem era aquele moleque intrometido. Logo percebem. Ele é um estudante especial. O de vermelho sorri, com aquele olhar psicótico, e diz que vai explodir a cabeça dele em questão de segundos. Eita! Parece que a ruivinha finalmente voltou à consciência. Mas o de vermelho não tá nem aí. Ele diz que pelo insulto, vai começar arrancando a língua de Kang. E o garoto, tremendo por dentro, pensa: o que eu vou fazer agora? Ele lembra que pode usar sua habilidade para não sentir dor. Mas o problema é que ela dura só 30 segundos. 30 segundos contra 2 monstros, que já estão ali há meia hora. É aí que uma ideia surge. Na bolsa dele, tem uma faquinha de sashimi. Sim, uma faca de cozinha. O problema é que assim que ele tocar nela, a bênção vai se ativar. Mas era a única chance. O irmão gordinho dá um passo para trás assustado, quando vê Kang puxar algo da bolsa. Um brilho azul corta o ar. Eu juro que achei que os dois iam se apavorar. Mas não, eles começam a rir. Você tá brincando com a gente com esse brinquedinho de cozinha? Zombam. Kang aperta os dentes. Ele sabe que é agora ou nunca. O gordinho debocha. Por ser engraçado, vou te dar uma morte rápida. E já pula pra cima dele, gritando que vai esmagar sua cabeça. Kang ativa sua habilidade. 30 segundos sem dor. Ao menos, com as duas bênçãos combinadas, talvez tivesse uma chance. A lâmina brilha. O gordinho ri. O que vai fazer com essa faca de cozinha, hein? Mas Kang sabe agora é cortar ou morrer. Só que, não era um peixe que ele ia cortar. Era um corpo humano. Ele se lembra do antigo chefe, um ex-gangster, que dizia que facas de sashimi cortavam até gente nos filmes, mas que na vida real, isso era impossível. Mas Kang lembra das palavras dele: se a descrição diz que corta, então vai cortar. E corta, o gordinho só tem tempo de ver o próprio braço voando pelo ar. O cotoco cai no chão, o sangue espirra, e Kang lembra da cozinha. O velho mestre rindo, perguntando se ele achava mesmo que gangster comia sashimi. A faca batendo na parede. O garoto assustado. E o velho dizendo: me chama de mestre, e presta atenção. No momento em que você enfia uma faca, a pele e os órgãos se contraem. É por isso que é mais fácil dar várias fincadas do que um corte só. Kang lembra bem disso. O velho ainda dizia: você corta o peixe deitado com calma. Em pé, nem pão dá pra rasgar. Kang naquela época teimou dizendo que o mestre que não sabia cortar. Levou um tapão e ouviu: seu idiota. Mas agora ali, o gordinho sem braço, ele entende. Talvez não fosse tão impossível assim. O chão treme. O gordinho cai agonizando, com o bracinho pro alto. Ele nem entende o que aconteceu. Enquanto Você já viu alguém entrar numa luta que claramente não podia vencer, só pra proteger alguém que ele nem conhecia? Agora imagina o seguinte: uma garota, encurralada, cercada por monstros prontos pra acabar com ela. E no meio desse caos, surge um cara, calado, frio, com um olhar que mistura raiva e pena. Mas quem é ele? Por que apareceu justamente agora? E o mais estranho, porque ele parece mais assustador que os próprios monstros. Enquanto todo mundo recua, ele avança. Sozinho, sem magia, sem aliados, sem medo. E é aí que tudo muda. Porque naquele momento, aquele homem chamado Kang não estava lutando pra vencer. Ele estava lutando pra mostrar o que acontece quando mexem com a pessoa errada. Kang nem sabia direito como aquilo tinha acontecido. Ele só sabia que o inimigo estava ali, no chão, tremendo com os olhos arregalados e o braço faltando. Enquanto isso, o nosso rapaz vinha andando, calmo, frio, quase sereno, como se o caos todo ao redor fosse apenas uma cena repetida. O inimigo desesperado recuava, tropeçando, pedindo para ele não se aproximar. Fica longe de mim. Não chega perto. Mas Kang não parava. Um passo, depois outro, até o cara sair correndo, gritando pelo irmão: Shu, me ajuda, por favor. Só que o outro, o tal do ruivo, estava ali, congelado, com medo estampado no rosto. Ele não acreditava no que tinha visto. Seu irmão, derrotado por um simples estudante, mas tomado pela raiva, ele pula na direção do Kang. Seu maldito, vai cortar a gente dois de uma vez, é? Mal termina a frase e Kang já se move. Um único movimento. Um corte rápido. E o silêncio toma conta do lugar. O corpo dos dois, literalmente, se parte, como se fossem folhas de papel. O sangue escorre, e o único sobrevivente, o trouxa caído no chão, ainda tem tempo de ver o corpo do irmão ser fatiado no ar. Ele olha para baixo, e vê, entre os destroços, o pedacinho da cabeça do irmão, olhando para ele. Na hora, ele solta um grito desesperado. Enquanto isso, Kang continua parado, imóvel, o olhar vazio. O garoto ruivo, agora apenas espectador, tenta se acalmar. Eles estão no espaço do vazio, não pode ser real, não pode ser. Mas mesmo assim, o medo o consome. Ele pensa: quem é esse maldito moleque? E o pior, pela técnica, Kang nem parecia um profissional. Cada movimento dele era bruto, sem precisão. Mas o resultado era monstruoso. Seria coincidência? Alguma bênção desconhecida? Ele não sabia. Só sabia de uma coisa: tinha que ter cuidado com aquela faca. Respirando fundo, o ruivo cerra os punhos.
Um irmão perdeu por descuido. Mas agora eu vou mostrar o verdadeiro poder da nossa família. Ele estende as mãos, e a energia começa a pulsar pelo corpo. Bênção de defesa, ativar. Bênção de salto, 200%. E para completar, dano espiritual nos punhos. Ativado. 3 poderes combinados. Ele ri, confiante. Esses 3 juntos são imparáveis. Nenhuma arma de rank S poderia resistir. Mas Kang continua parado. Olhar frio, respiração calma, contando segundos. 21, 22. O ruivo não entende o que ele tá fazendo, mas avança com um soco que rasga o ar. Eu não sou como meu irmão. Fica aí parado, e eu mesmo vou explodir a sua cabeça. Mas, quando o punho dele se aproxima, algo muda. Kang já tá no 5º segundo da contagem, e o ruivo percebe tarde demais. O chão racha. O corpo dele é lançado para trás como se tivesse sido atingido por um canhão invisível. Ele voa, rodopia no ar, e cai completamente sem entender o que aconteceu. O que foi isso? 2 segundos. 1 segundo. E aí, silêncio. O corpo do ruivo desaba, inconsciente. A bênção termina. E Kang cai de joelhos. Um grito rasga o ar. A dor finalmente o alcança. Algum tempo depois, ele acorda. Os olhos se abrem devagar. A luz é branca, fria, parece um hospital. Ele se senta confuso, e logo a porta se abre. Um loirinho surge e corre para avisar. Ele acordou. O estudante acordou. Kang observa, tonto, até que uma sombra entra no quarto. Um homem, alto, imponente, e com uma aura que fazia o ar ficar pesado. Era um rosto que ele nunca tinha visto, mas de alguma forma, sabia quem era. O homem que, há 50 anos, destruiu a legião do Lorde Demônio, um dos 7 heróis das 7 estrelas. O mais forte da humanidade, Siegfried. E ao lado dele, a diretora da academia, Minidea, com aquele olhar que mistura curiosidade e poder. Kang sente o coração acelerar. O que? O que eles estão fazendo aqui? Siegfried fala primeiro. Direto, nome. Kang se apresenta, meio confuso. Siegfried não perde tempo. Vamos direto ao ponto. O que foi que você fez naquele teste? Kang engole seco. Ele mesmo não sabia direito o que aconteceu, mas era óbvio que tinha sido ele. Ele nota algo. Siegfried tá com a mão na espada. O ar fica denso. Se ele sacar essa espada, eu morro na hora. Com a voz trêmula, Kang diz: acho que vocês estão aqui porque eu fui longe demais na avaliação. E estou disposto a pagar o preço. Siegfried o encara por alguns segundos. Silêncio absoluto. Até que Minidea suspira e diz: Sig, para de intimidar o garoto. Ela se aproxima, sorrindo de leve, e explica: foi o Siegfried quem limpou seus meridianos enquanto você estava inconsciente. Kang arregala os olhos. Ele, o mais forte da humanidade, me ajudou. Minidea continua, dizendo que ficou impressionada com ele. Enquanto Kang tenta entender, ela se aproxima ainda mais, o que deixa ele completamente sem reação. Siegfried franze o senho. Medea, mantenha um pouco da sua dignidade. Ela ri e olha para Kang. Eu assisti a gravação de tudo o que aconteceu. Ver você lutando até o fim para proteger uma colega foi inspirador. Kang fica sem palavras. Ela continua, dizendo: isso é só para deixar claro, você não será punido pelo que fez hoje. Kang respira aliviado, mas Siegfried completa: infelizmente os 2 garotos da família Mal não desistiram da academia. Kang franze a testa. Então eles ainda estão aqui. Siegfried dá de ombros. Sim, e antes que eu esqueça, tem algo importante que você precisa saber. Kang o encara. E então ele ouve: você foi o melhor aluno dessa avaliação. O top entre todos. O quê? Kang arregala os olhos. Ele só queria uma vida calma, tranquila, sem chamar atenção. Mas agora, o nome dele estava no topo. Mais tarde, já no escritório de Minidea, ela comenta: sou presidente dessa academia há quase 20 anos, e é a primeira vez que algo assim acontece. Kang, meio encabulado, responde: pra ser sincero, eu não gostei dessa história de ser top estudante. Os 2 olham pra ele, completamente confusos. Siegfried pergunta: você entende o que significa estar na classe estelar? Minidea explica: essa decisão foi feita pelo próprio subespaço, Kang. Ele fica em silêncio por um instante, e diz: mesmo assim, não era isso que eu queria. Você já teve a sensação de que alguém está tentando entender algo que simplesmente não deveria existir? Pois é. Foi exatamente assim que Siegfried se sentiu naquele momento. Medea olhou para ele com aquele ar provocante e perguntou se ele estava com raiva do garoto ter roubado o lugar da neta dele. Mas o velho, com toda a calma do mundo, respondeu que não fazia sentido ir contra o desejo do próprio subespaço. Afinal, aquele lugar foi criado justamente para encontrar os verdadeiros heróis. Se o garoto foi escolhido como o melhor cadete, quem eram eles para discordar? Mas no fundo, algo o incomodava. Se o garoto tivesse habilidades incríveis, tudo bem. Se tivesse um físico absurdo, ele entenderia. E se fosse alguém com uma bagagem monstruosa de experiência, aí sim, aceitaria numa boa. Mas não, era só um moleque.
Um garoto que mal tinha começado a amadurecer. E ainda assim, os cortes e movimentos que ele mostrou carregavam o conceito de uma esgrima que Siegfried vinha procurando por toda a vida. Um estilo digno de um verdadeiro mestre. Só que quando ele analisou o corpo do garoto, percebeu algo ainda mais absurdo. O rapaz não tinha passado por nenhum treino físico. Nenhum. O corpo dele era frágil, sem condicionamento, como se algo que não devia existir estivesse ali dentro. E é aí que o velho começa a sentir algo estranho. Competitividade. Como aquilo era possível. Como um garoto da idade da neta dele podia exibir tamanha maestria sem sequer suar. Enquanto isso, Medea, como sempre, perde a linha e diz que talvez o garoto tenha algo especial, e que talvez ela devesse tentar alguma coisa. O velho pergunta, curioso, você sabe como o pessoal da academia chama mulheres como você. Ela cruza os braços e disse, então abre logo essa bocona e fala, letra por letra. Ele sorri e solta pausadamente, B. E antes mesmo de terminar, Medea explode. A mulher simplesmente surta. E Siegfried só dá aquele sorrisinho de canto tipo eu avisei. Mas deixemos os velhos brigando e voltemos pro nosso protagonista. Pelo visto, o coitado do Kang conseguiu ser rebaixado pra classe dos lobos, e sinceramente, era o melhor que podia ter acontecido. Tudo o que ele queria era não ser o número 1. Um pouquinho antes, tava uma guerra pra decidir pra onde mandá-lo, alguns queriam colocá-lo entre os melhores, outros na classe dos tigres. Mas Medea insistiu que seria melhor manter isso tudo em segredo. E sinceramente, era o plano perfeito. Kang só queria ficar numa classe fraca, quietinho, sem ninguém pra incomodar, sem ter que competir por poder o tempo todo. Mas como tudo que envolve esse garoto parece dar errado, quando ele entra na sala, todo mundo para o que tá fazendo e fica olhando pra ele. A culpa, o maldito distintivo no peito. Mas logo o pessoal volta a conversar, e ele respira aliviado. Tudo o que queria era ser ignorado. Quando finalmente se senta e ninguém fala com ele, ele até sorri de leve. Ser um solitário tinha suas vantagens. Até que uma voz suave chama por ele. Ele olha pro lado, e lá está a Ruivinha. Ela agradece, com toda a sinceridade do mundo, por tudo que ele fez. Mas Kang, meio sem jeito, responde, não tem por que agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas por dentro, ele se sente um hipócrita. Porque a verdade é que ele não salvou ninguém. Ele só estava tentando se salvar. A garota, meio sem graça, se apresenta como Chloe, e ele responde, Kang-won. Prazer, mas na cabeça dele, a dúvida grita. Quem é essa menina? Ele já jogou esse jogo inúmeras vezes, e nunca ouviu falar de uma Chloe. Se ela não aparece na parte principal da história, aquela da guerra contra a tribo demoníaca, então, assim como ele, ela deve ser só mais uma figurante no meio do caos. Antes que pudesse perguntar algo, Kang pede pra ela manter tudo o que aconteceu em segredo. Ela promete que sim, mas queria perguntar uma coisa. Infelizmente o professor entra na sala, antes que ela pudesse continuar. Com um olhar sério, ele joga o caderno na mesa e diz, parabéns, cadetes. A partir de agora, vocês carregam o orgulho do herói Valor Joaquim. Ele se apresenta como Levon Bin, o professor da classe dos lobos, e já manda o recado. Tem 30 minutos para trocar de roupa. O treino físico começa agora. Um garoto de óculos levanta a mão e pergunta qual seria o objetivo do treino. E é aí que vem a melhor parte. Kang pensa, se for aquele treino do Saitama, eu tô ferrado. Spoiler, era exatamente isso. Flexões, abdominais e corrida. O treino que deixaria qualquer um careca de tanto sofrer. Kang se aproxima do instrutor, tentando dar um migué. Professor, eu não tô me sentindo muito bem. Lewon o encara, pensativo, e responde com um meio sorriso. Realmente, pro melhor cadete da escola, um treino como esse talvez seja leve demais. E é aí que Kang percebe que fingir fraqueza naquele lugar talvez tenha sido a pior ideia da vida dele. Logo no primeiro dia, o Kang já percebeu que seu plano de passar despercebido foi por água abaixo. Quer dizer, que tal ser jogado pra Sala das Estrelas logo de cara? Ele já entendeu o recado. A maldita da Medea deve ter avisado todos os professores sobre ele. Mas o garoto tenta se explicar. Eu só quis dizer que preciso usar o banheiro. E sem esperar resposta, sai andando com a cara mais inocente do mundo. Segundos depois, ele tá lá fora, suando, correndo ao lado de todos. O menino tem o físico de um pedaço de papel molhado, e o corpo já tá pedindo socorro. Mal começou o treino e ele parece estar participando de uma maratona da morte. É aí que Chloe aparece do nada, correndo leve como se fosse um passeio no parque. Tá difícil assim pra você? Tá se sentindo mal? Ela pergunta. E ele, ofegante, responde tentando manter a dignidade. Não, tô bem. Já fiz 5 voltas. Mas a garota sorri e fala com naturalidade. Que bom, eu tô na nona. Continua se esforçando, tá? O coitado fica em choque. Nona? Como assim nona? E o que mais o humilha é que ela fala isso sorrindo e ainda sai correndo na frente. Foi nesse momento que ele percebeu. Talvez ele estivesse mesmo muito mal preparado. Mais tarde, já em casa, o quarto dele parece um campo de guerra, cheio de garrafas espalhadas. Ele bate uma na mesa e suspira. O coitado tá morrendo de fome. Uma semana de academia e já descobriu o maior inimigo de todos, a fome universitária. Então corta pra cafeteria.
Kang chega desesperado, o estômago gritando, e pede o prato mais simples, carne de porco. Mas a tia do balcão o encara e pergunta: cadê seu ticket de refeição? E aí cai a ficha. Ele precisa pagar 50 mil por uma refeição. 50 mil. O garoto fica desolado. Era praticamente tudo que ele gastava num mês inteiro para sobreviver antes. Sem opções, volta pro quarto, bebendo água como se fosse banquete. Ele joga a garrafa na parede e grita: 50 mil por uma porcaria de comida. Tão é doidos nesse lugar. Mas antes que a raiva o engolisse, o sistema aparece. Jing. Estado físico aumentado para nível 12. Restrições adicionais removidas. Armas de até 32 centímetros liberadas. Pelo menos algo de bom. Ele se olha no espelho e nota: o corpo tá começando a mudar. Tá ficando definido. Forte. A evolução tá indo rápido demais. E ele sente que isso deve ser por causa do poder do deus da espada. E se o efeito continuar crescendo, logo vai poder usar uma espada pequena. Curioso é que agora, quando ele não tá segurando uma espada, sente um vazio. Como se algo estivesse faltando. Ele começa a se perguntar: será que esse sistema tá mexendo com a minha mente? Antes que pudesse pensar muito, batem na porta. Ele abre, e quem tá ali é Chloe. Tô atrapalhando? Ela pergunta. Não, eu só tava deitado, responde o garoto, tentando parecer tranquilo. Ela entra e diz que não viu ele na cafeteria a semana toda. Queria saber se ele tava bem. Ele mente sem pensar. Eu tô bem, eu trago comida de outros lugares. Ela parece acreditar e apenas diz: entendi. Eu ia cozinhar algo e pensei em te chamar, mas você deve estar ocupado. E um segundo depois, lá está ele, do lado de fora, falando: então, vamos logo, né? Eu sei cozinhar. Ela mal teve tempo de reagir, e ele já estava indo na frente. Minutos depois, os dois estão comendo. Ela elogia dizendo que tá delicioso. Ele olha pra mesa e percebe. Ela comeu tudo. Vai até a geladeira pra ver se tem mais alguma coisa. E encontra um monte de peixe. Você gosta tanto assim de peixe? Eu morava perto da praia, responde ela. Ele sorri e diz: perfeito, porque minha especialidade é cozinhar peixe. Ele decide preparar algo especial, sashimi. Mas aí vem o problema. Ele precisa de uma faca bem longa. Chloe olha para a espada dele e pergunta: serve essa? Ele responde rindo: melhor não, deixa comigo. Ativa a bênção da espada divina, ignorando toda a dor no corpo. O tempo parece desacelerar. Em apenas 21 segundos, ele prepara o peixe inteiro. O prato parece uma obra de arte. Chloe olha, encantada. Como você é tão bom assim em cozinhar? Trabalhei meio período num restaurante japonês, responde ele. Ela pisca, confusa. Meio período? O que é isso? E aí ele percebe o abismo entre o status dos dois. Mas tudo bem. Ele fica feliz só de ver ela sorrindo enquanto come. Quando ela diz que vai limpar tudo, ele vai pra janela e olha a lua. Depois de uma semana de esforço, se sente em paz. Até ouvir o som de pratos caindo atrás dele. Chloe claramente nunca lavou uma louça na vida. Enquanto ele ri da situação, nota algo caído no chão. Um livro com uma carta dentro. Ele pega por curiosidade, abre, e vê que é um diário. Recebi ajuda de alguém hoje, preciso retribuir esse favor. Ele sorri, achando fofo, mas quando vira a página seguinte: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sangue dele gela, e antes que pudesse pensar em correr, ela tá parada atrás dele, segurando um copo, com os olhos arregalados. Você leu isso? Ela pergunta, com a voz trêmula. Silêncio. E o clima muda completamente. Nesse momento, o mãe o acorta para um flashback sombrio. A família da Chloe, conhecida como família Sicília, não era uma família comum. Enquanto as famílias heróicas ganhavam honra matando monstros, os Sicília mantinham a ordem, matando pessoas. Eles eram os assassinos que resolviam os problemas que os outros fingiam não ver. Desde cedo, as crianças da família eram submetidas a condicionamento mental. As emoções eram suprimidas, o medo eliminado. E antes dos 15 anos, Chloe já havia cometido seu primeiro assassinato. Não negue seu talento, o velho dizia. E essa frase ecoou na cabeça dela até a idade adulta. Salve, rapaziada! Como vocês estão, meus fi? Hoje o negócio já começa diferente, porque enquanto geral achava o cara incrível, nosso garoto tava ali igual o detector de treta. Bip, bip, tem coisa errada. O herói mal venceu o primeiro comandante e já estão empurrando todo mundo pra guerra. Aí ele olha pro lado, vê um leão sorrindo e manda um sorriso de volta, mas por dentro tá pensando: pronto, morri. E é nesse clima aí que a história começa a pegar fogo. Sempre existiram aqueles que tiram vantagem dos mais fracos. E para lidar com problemas que outras famílias jamais conseguiriam resolver por meios comuns, surgiram as Sombras, ou como muitos chamam, a família Sicília. Eles são um clã que mantém a ordem desse lugar por meio do assassinato. Por isso, qualquer criança que nasce nessa família passa por um condicionamento mental antes mesmo da puberdade. Eles têm as emoções suprimidas e são colocados em um treinamento absurdo, tudo para que se tornem assassinos antes dos 15 anos.
E foi justamente com essa idade que a Chloe tirou a primeira vida. Desde pequena, um velho sempre repetia que ela não devia negar o talento que tinha para matar. Essa frase grudou nela muito antes de virar adulta. O treino constante foi distorcendo a mente dela, criando uma espécie de sombra que escondia qualquer traço de coração, muito antes que ela tivesse chance de se recuperar. Quando chegou a hora de entrar na academia, era óbvio que qualquer criança da família Cecília deveria estar na classe dragão ou acima. Mas pela tradição da família, eles eram forçados a se manter nas classes mais baixas. O velho avisou que ela não podia chamar atenção de jeito nenhum, e assim Chloe descobriu que nem mesmo na academia ela teria liberdade para fazer o que quisesse. Sem outras opções, decidiu aceitar o destino da família. Achou que tudo ali seria previsível, até que alguém apareceu. Do nada, um garoto surgiu mandando aqueles bastardos pararem. Ele me perguntou se eles tinham perdido a cabeça. Dentro daquele subespaço, era para Chloe experimentar a morte pela primeira vez. Ela não estava com medo, porque sabia que isso fazia parte do plano para colocá-la numa classe ruim. De forma tranquila, ela encarou a morte, porque era assim que ela sempre viveu. Só que o destino, que parecia tão definido, foi quebrado naquele instante. Era como se um raio de sol tivesse atravessado as nuvens. Pela primeira vez, ela viu alguém usando a espada não apenas por si mesmo, mas por outra pessoa, por ela. Ele ficou na frente dela para protegê-la. Quando era criança, ela sempre lia a mesma história antes de dormir. A história de uma princesa trancada em um castelo e a pessoa que ela amava indo salvá-la. Naquele momento, o rosto da Chloe ficou vermelho, o coração pareceu que ia pular do peito, e uma pergunta martelou na cabeça dela. Será que aquilo era o tal do amor? Voltando para o presente, o Kang estava confuso. A aura dela não era nada boa. Ele ficou sem jeito enquanto os dois se encaravam. Não sabia o que fazer, e ela parecia carregada de ódio. Ele tentou aliviar o clima dizendo que a lua daquela noite estava bonita. Agradeceu pela comida e disse que já estava indo. Mas quando fez menção de se despedir, ela soltou uma pergunta. Ele tinha visto. Sem entender nada, ele quis saber do que ela estava falando. Ela deixou bem claro, aquilo. Sem jeito, ele disse que se fosse o livro, esperava que ela estivesse estudando bastante. Mas ela sabia que era o diário. Coitado, ele só queria entender que tipo de problema estava prestes a enfrentar. Só que naquele momento ela parecia outra pessoa. Ele insistiu que não viu nada, ela insistiu que ele estava mentindo. Depois de um vai e vem, ele finalmente admitiu que viu. Foi aí que ele sentiu algo estranho. A Chloe começou a puxar a espada. Ele estava mais perdido que tudo, não fazia ideia do motivo. Ao olhar para a janela, viu que estava no quarto andar, não tinha para onde correr. A única saída era a porta. O problema era que ele estava preso ali com ela, e não fazia ideia do porquê ela estava daquele jeito. Aos poucos ela arrastou a espada pelo chão, se aproximando. Ele percebeu que ela estava inconsciente. Já imaginava que pudesse ser isso. Pupilas vazias, sem qualquer movimento, um rosto apagado. Ele tinha absoluta certeza. Aquilo era uma Yandere. Agora fazia sentido o jeito dela mudar do nada nas conversas. E agora, completamente diferente, dava pra ver claramente que ela tinha duas personalidades. Ler o diário foi o gatilho. A intenção dela de matar ele era até mais forte que a dos irmãos. Ele começou a pensar em uma forma de sobreviver. Como havia cortado o peixe em 21 segundos, ainda tinha 9 segundos guardados. O problema era que a faca de sashimi estava no quarto dele. A que ele tinha usado estava por perto, mas pela postura dela, se tentasse pegar, provavelmente perderia um braço, ou até a cabeça. Ele olhou para o lado e viu um estilete, mas no mesmo instante, Chloe saltou para cima dele. Ele puxou o estilete, pensando que preferia 1000 vezes ter resolvido aquilo na conversa. Ao ativar o poder do Deus da Espada, ouviu uma voz dizendo que esperava que a bênção estivesse com ele. Chloe avançou, e ele simplesmente comentou que o cabelo dela estava meio comprido, e deu um corte. No próximo capítulo, a desgraça está feita. Ela está deitada, desperta devagar depois do hairstylist involuntário. A primeira coisa que pergunta é onde está o JMA. Depois, lembra de quando ficou olhando para trás enquanto ele estava na janela, e ela lavava a louça. Pensando nisso, ela procura a katana. Vê a lâmina logo ao lado e solta um suspiro de alívio. Ela sabe que normalmente perde a consciência quando começa a usar aquilo. Na maioria das vezes em que matava alguém, só conseguia se lembrar do momento em que o velho elogiava e dizia pra ela nunca negar o talento como assassina. Exausta, cai com o rosto no travesseiro. Ele, por outro lado, não fazia ideia do motivo de ter desmaiado justo quando estava no quarto. A menina está ali quase evaporando de tanta vergonha, se perguntando se disse alguma loucura enquanto estava inconsciente. É aí que ela nota o estilete no chão e se pergunta por que aquilo está ali. Percebe também que o cabelo está mais curto e fica travada. Ao procurar no lixo, encontra os fios, já que ele, pelo visto, limpou tudo depois do corte e jogou ali. Interested. Como a cabeça dela é completamente virada, e ela tem esse jeito de yandere. A garota fica ali apaixonada, dizendo pra si mesma que ele é super gentil e até deu um cortezinho no cabelo dela. Ela corre direto para o livro e já começa a escrever que ama o Gomar do lar de fora. Enquanto isso, o nosso protagonista tá quase vomitando só de lembrar. De algum jeito ele conseguiu escapar daquela situação, depois de ativar a bênção, mas teve que usar o poder por 5 segundos além daqueles 9 segundos que tinha guardado, e agora ele está totalmente esgotado. Ele se joga no banco e pensa que toda a energia que ganhou no jantar simplesmente evaporou. Sentado ali, ele tenta entender por que a Chloe luta daquele jeito.
Um espadachim comum tenta acertar um membro ou neutralizar o oponente, mas a forma como Chloe atacava, sem piscar, sem hesitar, só deixava claro que ela mirava direto nos pontos vitais. Era como se ela fosse especialista em ataque surpresa. Quando ela partiu para cima dele, ele realmente sentiu que a própria vida estava correndo risco. O instinto fez ele tentar decapitar ela sem nem perceber. Ainda bem que o estilete era pequeno, e no fim ela só acabou ganhando um corte no cabelo. Depois disso, parece que ela desmaiou, e ele agradeceu mentalmente por tudo ter dado certo no final. A rotina comum dentro da academia estava longe de ser tranquila. E então ele se lembrou que, antes de cair nesse mundo, vivia como uma pessoa extremamente ambiciosa. No mundo de onde veio, ele alcançou o topo como mestre da faca de sashimi. Mesmo assim, aqui cada um tinha seu próprio papel. O jogo tinha o nome Bênção dos Milagres, porque essa era justamente a habilidade que o verdadeiro protagonista deveria receber. Além disso, existia a Bênção do Valor, de alguém chamado Balor Joaquim. Pelo que ele lembrava, essas eram as únicas bênçãos lendárias de todo o jogo. A missão da história era basicamente salvar esse mundo do Rei Demônio, e o herói principal era escolhido tanto pela espada sagrada, quanto pela espada demoníaca chamada Balmung. Enquanto isso, ele, o cara perdido nesse mundo, recebeu o chamado de facas de sashimi. Ele bate na própria testa tentando entender como tinha parado nessa confusão. Os acontecimentos recentes na academia estavam fazendo ele até esquecer quais eram os objetivos principais. Ele tinha algum conhecimento sobre os personagens importantes, mas ainda assim não entendia direito o funcionamento desse mundo. O que sabia, porém, era que já fazia uma semana desde que entrou na academia e, de acordo com a história, o momento tinha chegado. O protagonista estava prestes a despertar. Isso queria dizer que ele logo começaria a frequentar a escola. Ou seja, a verdadeira narrativa estava oficialmente para começar. Mesmo que ele não tenha zerado o jogo, lembrava ao menos da metade. Por enquanto, o plano mais seguro era seguir o roteiro original. Se não estava enganado, era no segundo semestre do terceiro ano que tudo realmente desandava. Quando um novo herói surgia, a raça dos demônios atacava a academia, e aquele confronto acabava gerando uma guerra em escala global entre humanos e demônios. Isso acabava criando uma guerra mundial. Ficava difícil negar que esse tipo de história era clichê, e foi justamente por isso que ele, que estava ali só pela waifu e pelos momentos divertidos, perdeu o interesse na época, mas o mais assustador era perceber que, nesse mundo real, essa guerra era inevitável. E a grande questão era, será que ele também ia morrer no meio disso? Pelo menos ainda restavam 3 dias para ele se preparar e tentar achar uma forma de escapar desse mundo de fantasia, ou, na pior das hipóteses, ficar forte o suficiente para sobreviver. Era um jogo cheio de waifus para a galera se divertir, então não é possível que não exista algum tipo de final feliz. O protagonista desse mundo com certeza vai sobreviver. O problema é que ele também precisa ter poder suficiente para se proteger. Ao mesmo tempo, não pode chamar atenção demais, porque seria convocado para lutar contra o exército do Rei Demônio. Depois do que aconteceu hoje, ele percebeu que precisa ser muito mais cauteloso ao usar a Bênção da Dor. Ele abre a janela de status e vê que, até que estava indo muito bem. O estranho é que, a cada dia, mais informações apareciam. Algumas eram óbvias, como aumento na força mental, mas outras deixavam ele mais confuso, como uma chamada taxa de relação. Ele tenta clicar para entender melhor, mas o sistema diz que o acesso era bloqueado. Quanto mais ele tentava entender, mais dúvidas surgiam. O mais urgente, porém, era que ele precisava de uma arma de verdade. Não dava para viver dependendo da Bênção da Dor por apenas 30 segundos para sempre. Isso significava que ele precisava de uma espada que não ativasse aquela bênção. Por sorte, ele lembrava que no mês seguinte haveria alguns exames, e quem passasse ganhava como recompensa a Murasame, uma espada Rank B, que se ele conseguisse dominar, seria suficiente para cortar uma saída daquele lugar. O tamanho dela impedia que a bênção da espada fosse ativada, então serviria como arma principal. No fim das contas, ele teria que se esforçar mais do que gostaria. É aí que alguém chama ele. Ao virar o rosto, ele vê aquela figura conhecida, com cabelo cor de cena, já toda suada. Ela anuncia que aquele é o lugar dela. O rapaz fica parado, encarando com cara de idiota, sem saber o que responder. Ele simplesmente fica ali congelado. A menina manda ele falar alguma coisa, gritando se ele pode se afastar um pouco. Mandona do nada. O otaku só pensa que ela é surreal, não importa quantas vezes olhe, sempre parece inacreditável. Ele fica ali, completamente viajando, sem perceber nada. Quando finalmente presta atenção, ela diz que ele não precisa sair do banco, só ficar do lado. Por mais bonita que ela fosse, ele queria entender que história era essa de esse banco é meu, já que era um local público. Mesmo assim, ele queria evitar ao máximo qualquer conversa para não se envolver com a principal heroína da trama. Só que ela estava ofegante, e o rapaz simplesmente não conseguia parar de pensar em como ela era bonita demais. De repente, ela olha para cima e comenta que gosta de ficar ali porque é o lugar onde as estrelas aparecem com mais clareza. Ele fica sem reação, observando ela. O menino claramente não tinha nenhuma habilidade social, e se perguntava se aquela era mesmo a Abel que tinha ouvido falar. A neta do Santo da Espada, a protagonista, a garota que era quase impossível de se aproximar. Ela vira pra ele e pergunta se ele também usa espada. Ele se assusta com o fato de ela saber disso, mas ela explica que o avô dela havia comentado que dá pra reconhecer espadachins apenas pelo olhar, como se fosse um instinto natural. Praticamente o segredo dele estava exposto. O garoto fica mais perdido ainda. Pra vocês também não parece que com aquele cabelo colorido e aquelas anteninhas, ela parece um inseto? Ela então pergunta se ele quer pegar a espada dela. Ele, querendo evitar laços, responde que a espada era legal, mas que não queria pegar não. A menina fica ali parada com cara de boba, meio decepcionada.
Ele acha estranho porque ela parecia muito mais sociável do que a Belle da história. Então ela pergunta se ele realmente não conhece ela, sem esperar resposta, fala que sabe que ele conhece. O Kang fica mais confuso. Ele não sente nenhum feitiço vindo dela, mas ainda assim é estranho ela fazer essa pergunta, já que praticamente todo mundo naquela escola sabia quem a Belle era. Ela continua dizendo que conhece ele mais ou menos, e completa dizendo que ela não conhece ele. O rapaz já está perdido, sem entender qual era o objetivo daquela conversa. Ela comenta que era meio clichê, mas que ele sabia o nome dela, e ela não sabia o dele. Kang, decidido a não criar laços, pergunta por que deveria revelar seu nome a alguém que acabou de conhecer. Pessoas, até porque na cabeça dela, ele podia muito bem ser um espião enviado pelo Rei Demônio. Além disso, ela achava bem suspeito o fato de ele estar ali sozinho naquela hora da noite, justamente no lugar onde ela costumava treinar. Só que aí ele percebe rapidinho que acabou sendo colocado contra a parede quando ela leva a mão para a espada. Então, para não ficar como alvo, ele vira o jogo e diz que ela também poderia ser a mesma coisa, afinal, o que ela estava fazendo ali? Ela responde dizendo que só estava treinando, e ele devolve dizendo que também estava. Aí ela pergunta que tipo de treino é esse que deixa alguém tão calmo daquele jeito. E ele fala que é só respiração mesmo, e vai embora o nosso Kanjiro. Porém, enquanto se afasta, ele olha para a própria mão e nota que ela tá toda machucada. Na mesma hora, ela percebe que ele viu e esconde o braço rapidamente. Ele fica ali quieto por uns instantes e comenta que ela é bem dedicada. Ela concorda porque, segundo ela, as pessoas não entendem o peso de carregar o sangue do S. Nibelung. Ela precisa ser impecável o tempo inteiro, porque se mostrar a menor fraqueza, sempre aparece alguém querendo se aproveitar. Então ela comenta que nesse ano, ela não é a melhor estudante e admite que, para ser sincera, foi a primeira vez que perdeu para alguém. Mesmo assim, ela acaba abrindo um sorriso e diz que, de certa forma, até se sentiu aliviada, mas ao mesmo tempo, ficou curiosa para saber quem foi que derrotou ela. Ele continua ouvindo, enquanto ela diz que quer descobrir quem é esse alguém só para arrebentar o sujeito da próxima vez. Ele pergunta se precisa exagerar tanto assim, e ela responde que aquilo é questão de orgulho. Ela conta que implorou e investigou para descobrir o responsável, e acabou achando estranho o fato dele nem estar na mesma classe que ela, e o pior é que esse desgraçado aparentemente entrou na academia faz pouco tempo. Depois, ela pede desculpas, dizendo que não deveria estar desabafando tanto com alguém que acabou de conhecer. É exatamente isso que ele quer entender e pergunta por que ela está contando tudo isso para ele. Ela responde que é porque ele parece fraco, e que o lema da família dela é ser firme com os fortes e gentil com os fracos. A cara dele de bobo entrega que agora ele entendeu porque ela estava sendo tão simpática. Ela achou que ele era um lixo. Finalmente fazia sentido porque no jogo era tão complicado ficar próximo dessa doida. Ela então diz que está cansada e que já está na hora de ir embora. Ele deseja boa noite, mas, antes de sumir de vez, ela para, se vira e pergunta quando ele vai dizer o nome dele. E aí a cena corta direto para a sala de aula. A vida do nosso garoto dentro da academia estava bem mais tranquila do que ele imaginava. A Chloe fez amizade rapidinho e já estava toda enturmada com a galera, enquanto ele evitava até fazer contato visual. E justamente naquela hora ela vinha falar com ele. Os amigos dela pareciam ficar encarando, mas ele nem ligava. Ele já estava acostumado com olhares frios só porque era um estudante especial. E o mais curioso é que ele nem era o único daquele tipo na classe do Tigre. Para ele tinha sido ótimo cair naquela turma. Era exatamente no começo da temporada que as classes das Estrelas e dos Dragões começavam a criar aquelas facções políticas ridículas. Até quando jogava, ele já achava isso uma palhaçada. Então ótimo, não precisaria pensar em nada disso. Ele pega o celular e fica pensando no que vai comer naquele dia. Do nada, recebe um cartão Black da nossa querida Mad, que manda mensagem pedindo desculpas por ter esquecido de entregar. E pelo jeito, é o cartão pessoal dela. Rapaz, isso sim é uma Sugar Mommy. E o danado virou praticamente um adorador dela. Mas eu jamais faria algo assim, tá maluco? O melhor de tudo pra ele é que até aquele momento ele não tinha bagunçado nada na linha do tempo. Ou seja, tudo seguiria do jeitinho que conhecia. Mais 3 anos daquele jeito, e o futuro que ele imaginava iria se concretizar. Eu não faço ideia do porquê de ele estar tão empolgado, já que no futuro rola guerra, né? Mas enfim, um tempo depois, o professor começa a explicar sobre uma guerra de 700 anos atrás. O conflito entre o Rei Demônio e o herói Joaquim, que depois decidiu criar a próxima geração de heróis. Foi aí que fundou a academia junto com seus 7 discípulos. O professor pede para prestarem atenção porque tudo aquilo ia cair na prova. Mas o nosso rapaz, por causa do tanto que jogou o início do game, lembrava muito bem daquela história, principalmente sobre o herói fundador Joaquim Baller, que lutou por mais de 20 anos contra os comandantes demoníacos e todo o exército inimigo. Ele perdeu um braço lutando contra o comandante Lan, e por conta disso, não pôde mais participar de batalhas. No fim da guerra, o campo estava completamente tomado por sangue, sem um vencedor claro. Mas como resultado, humanos e demônios assinaram uma trégua e Joaquim criou a academia. O professor continua dizendo que tudo isso aconteceu 700 anos atrás e que por isso eles viviam em paz hoje. Os alunos começam a perguntar se uma nova guerra poderia acontecer na geração deles. E quem sabe muito bem essa resposta é o nosso querido Kang Jion. Foram 700 anos de paz, mas isso estava prestes a terminar. Seria ótimo se ele contasse isso para Medea, mas ele não tinha noção das consequências. Apesar de ela sempre dizer que queria sair da academia assim que possível, ela também foi a primeira pessoa a despertar uma normalidade graças ao Lord Poeta, e também a primeira dos 7 heróis a ir na linha de frente para proteger os alunos. Ele não jogou muito além do começo, mas ficou sabendo do que aconteceria. Rapaz, cadê a barriga da coitada? Sumiu. Ela foi a primeira a ser sacrificada para o Rei Demônio. Ele só queria não saber disso.
O professor agradece pela aula e manda eles se prepararem para o exame da semana seguinte. Todo mundo começa a sair animadíssimo, comentando que algo incrível estava para acontecer. O Kang fica ali, na mesa, tentando lembrar do que se tratava. É aí que ele recorda. Era 5 de maio. Os alunos na porta comentam que ele jamais ficaria naquela classe e provavelmente entraria para as estrelas. Kang já sabia. Em 5 de maio chegaria o personagem principal do mundo, Leon Van Reinhardt. E com ele, o fim dos 700 anos de paz. Kang já está odiando o sujeito antes mesmo de aparecer. A cara dele era o puro clichê. Exatamente como descrito na história. Todas as mulheres se apaixonam por ele. Ele até preferia uma história plot 18 em que, geralmente, os bonitões morrem logo no começo. Esse aí não tinha essa sorte. Rachel, a santa da espada, cai de amores. Sakhrodil, filha do santo do arco, também despenca. Até a querida Abel, todos os membros do grupo do protagonista acabam caindo na dele. E eram incríveis. O desgraçado era irritante, mas aquela tal bênção dos milagres fez com que ele fosse a primeira pessoa a ser recrutada. Aliás, recrutada é até fraco demais, porque na real as pessoas foram obrigadas a ir pra guerra. O nosso garoto também sabia que o herói chamado Valur só conseguiu derrotar o primeiro comandante da legião. Então é absurdo imaginar que o Comfort deve ser o verdadeiro rei demônio. Ele fica pensando se não é aquele tipo de história doida em que o protagonista toma uma surra feia. O tal do Leone estava ali, sorrindo pra todo mundo, até que ele vira pro lado e vê o nosso garoto mandando um sorrisinho também. E aí o Kang percebe que tem algo estranho acontecendo. Mas ele conhece bem do que a bênção dos milagres é capaz e tem certeza que o protagonista vai conseguir lidar com qualquer coisa. Além de tudo, o cara tem aquela cara de confiável, de quem vai resolver tudo. De repente, algo chama a atenção dele. Tem essa cara confiável e vai resolver tudo. De repente, algo chama a atenção dele e a cena muda para o salão de treinamento. Lá está o nosso garoto balançando a espada. Como essa era mais longa, finalmente a benção do deus da espada não ativou e ele precisa com urgência aprender pelo menos o mínimo da esgrima. A gente vê um pouco antes, quando a Rachel se aproximou e perguntou se naquele dia ela tinha feito alguma coisa errada. O nosso garoto quase perdeu a cabeça, mas não queria falar nada, até porque os dois vão passar pelo menos um ano juntos. Então, para manter tudo em paz, ele só responde que nada aconteceu. Ela diz que é um alívio saber isso. O nosso garoto, porém, continua todo confuso, tentando entender a identidade daquela maluca, sem contar que ela estava conseguindo usar uma espada mesmo inconsciente, e o semblante dela parecia pedir socorro, enquanto a lâmina carregava uma intenção assassina absurda. Se fosse simplesmente para matar, ela com certeza era mais perigosa que os irmãos Mal. Ela então pede desculpas pelo que aconteceu naquele dia e pergunta se ele não quer outro jantar para compensar. Diz que vai dar o melhor dela, mesmo não sendo tão habilidosa na cozinha quanto ele. Porém, Kang se lembra imediatamente daquela sacana espada. O problema é que ela estava brilhando, implorando, pedindo para ser usada. Seria difícil recusar, mas amanhã ele podia acordar fatiado na geladeira. Só que aí ele parece ter uma ideia e diz para Chloe que ela podia fazer um favor ao invés do jantar. Ela fica confusa, e ele explica que é algo que só pode depender dela. A danada já fica corada, querendo saber o que é. O nosso menino então pede para ela ensinar esgrima. De volta ao treino, ele sabe que urgentemente precisa de um professor, e a Chloe com uma espada na mão era extremamente assustadora. Todas as noites antes de dormir, ele anda assistindo uns vídeos no YouTube sobre como sobreviver a uma yandere. Ele está se preparando, quando ela chega toda fofinha, perguntando quando ele chegou e dizendo que estava esperando por ele. O nosso garoto fala que acabou de chegar. Ela diz que também passou rapidinho, chegou ali às 6h30. Ele pergunta por quê, se eles não tinham marcado para se encontrar às 8. Ele já sabia que ela era uma maluca, e ela continua toda fofinha perguntando se tem alguma coisa errada. O nosso rapaz está hipnotizado pelo abdômen definido dela, chama o tipo do danado, diz ele. Agora dá pra entender o porquê ela é tão forte. Ela entrega a espada e pergunta por que eles não iam usar a de verdade. Ele já toma um susto. Que tipo de pessoa treina com espada de verdade? Ele fala que aquilo é só um treino, então é melhor usar a espada de madeira pra ninguém se machucar. A maluca diz que ele é muito gentil por não querer machucar ela, e então aperta o cabo e dá um corte no ar. O nosso garoto já está suando frio, tentando entender como alguém consegue cortar o ar daquele jeito. Ele precisava ser cuidadoso. Se a cabeça dele fosse de madeira, já teria explodido. Ele dá uma olhada no sistema, vê que está tudo tranquilo por enquanto. A bênção não ativou. A única coisa que continua deixando ele confuso é essa história de sincronização. Ele está olhando o sistema quando ela chama por ele e pergunta se tem alguma coisa errada. Bem despreocupado, esse garoto só percebe agora que só ele consegue ver o sistema. Ele se vira para ela e fala que hoje é o primeiro dia, então é bom ela pegar leve. Ele se prepara e pergunta se eles podem começar. Na vida passada, ele sempre foi do tipo que valoriza a prática. Como o ditado diz, só vendo para acreditar. Ele sabe que para se tornar um mestre em qualquer área, sacrifício de carne e sangue não é suficiente. A pessoa precisa estar disposta a entregar o corpo inteiro ao aprendizado. Todo o progresso que ele estava fazendo na academia vinha justamente dessa sua capacidade de se observar e se corrigir. Ele percebe que a mão está suada, a postura está torta, enquanto tenta se lembrar de que a essência da esgrima é acertar o oponente de forma precisa. É nessa hora que a Chloe simplesmente pula na direção dele. Ele ainda não estava tão preparado. O negócio já está no pescoço do rapaz. Ninguém sabe se ele desviou ou levou uma cortada na bochecha. O coitado está desesperado, lembrando que pediu pra maldita pegar leve. Ela solta a lâmina de uma mão, pega com a outra e já vem pra dar-lhe mais uma. Ele consegue se defender, mas isso joga o braço dele pra cima, tremendo todo.
Confiante por ter bloqueado, ele tenta mandar um corte dali mesmo, só que ela já está no céu, rapaz. E o trouxa ainda se pergunta como ela parece estar ficando cada vez mais rápida. Talvez o primeiro ataque tenha sido apenas um teste. Ele consegue bloquear de novo. O cabo da espada do nosso menino já está até trincando, e ele sendo arrastado para trás. Ela continua mandando uma sequência, e ele até parece estar conseguindo se defender. O problema é que os ataques estão tão fortes que ele está com medo de tomar um golpe e simplesmente morrer. O pior é que ele não consegue encontrar nenhuma oportunidade de contra-atacar. É aí que a espada dele se destrói. Isso mesmo, ela quebrou a espada de madeira dele. A Chloe pede desculpas dizendo que não tinha intenção de quebrar, mas achou que não era tão frágil assim. Porém, ela leva um susto. Ao quebrar a espada, ela ficou curta, e isso ativou a condição necessária para o sistema agir. A personalidade dele começa a mudar, diminuindo o lado humano e ativando o valor. Instintivamente, a Chloe começa a recuar. Ela parece assustada, enquanto Kang está envolto em uma aura negra. O sistema continua avisando que ele está perdendo a humanidade quando, de repente, a gente vê um cara embaixo de um holofote, e pelo visto era o nosso próprio rapaz, querendo saber onde estava. Ele se vê na cozinha onde trabalhava antigamente, e se pergunta se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Ele olha para um peixe e começa a lembrar que estava preparando aquilo antes. Então é melhor voltar ao trabalho. Talvez ele devesse usar a faca chinesa do chefe depois de tanto tempo. Porém o sistema diz que ele não pode escolher esse item. Ele fica confuso, vai pegar outra faca, e o sistema diz que essa também não. A única opção liberada é a faca de sashimi. Ele tem medo de pegar e sentir aquela dor do sistema, mas quando segura a faca nas mãos ela parece boa. Na verdade, mais do que isso, ele se sente completo, recuperado. Não dá pra saber que força está manipulando ele, mas ele diz que está na hora de criar uma obra-prima. O calor é ativado. Enquanto isso, a Chloe continua gritando o nome dele, perguntando se ele está bem. Em meio à fumaça, ele começa a andar de um lado para o outro. De repente, ele some em um feixe de luz azul e aparece na frente dela num segundo, obrigando-a a se defender por pouco. A coitada pede para ele esperar, e é arremessada longe. O impacto faz ela bater as costas, tossir sangue, ficou naquele vermelho vivo. Ela percebe que ele virou uma pessoa completamente diferente em um único instante. E sendo sincero, depois disso dá pra entender por que ela virou Yandere. Ele está igualzinho um maluco. Ele não para, já vem com outro ataque. Ela se esquiva por pouco. O garoto claramente não está bem. Ela se levanta desacreditada, foi empurrada com um único golpe, e agora mal consegue ficar em pé. Ela tenta entender o que está acontecendo com o Kang. Não sabe por que ele está agindo assim, mas sabe que eles precisam parar essa luta urgentemente. Então ela diz que é melhor eles. O rapaz não tem dó nenhuma e já parte pra cima outra vez. Ela percebe que não vai ter como desviar e começa a pedir pra ele parar. Sinceramente, eu achei que ela fosse surtar ali na hora, mas coitada, vai acabar levando uma na cabeça mesmo. Enquanto isso, no mundo do jogo, o cozinheiro está perdido. É a primeira vez que ele vê um peixe que literalmente desvia dos cortes. O bicho fazia um escândalo danado, e o mais bizarro é que parecia estar falando. Ele presta atenção nos sons e repara que o peixe está dizendo Guonmar, e quando olha pra faca percebe que aquele nome é ele mesmo. Ele era o tal do Gemar e do nada. Cintura, eu juro que pensei que ia rolar um beijo porque a posição estava perfeita, mas aí seria um assédio total preso na hora. Então ele apenas diz que é melhor pararem por ali hoje. Ela pergunta se ele está bem, e o cara de pau só agradece pelo treino e fala que já está indo embora. O maluco quase mata a menina, e sai dizendo meia dúzia de palavras no caminho de volta pro quarto dela. Ela lembra daquele dia do teste. A habilidade que o Kang Gon usava não era força pura, parecia envolver uma energia estranha. Não era só a técnica dele, era como se estivesse sendo guiado por instintos selvagens, e por mais que parecesse ter ativado aquilo involuntariamente, ela não teve a mínima chance. E o pior é que ele estava usando aquela espada quebrada ao meio. Ela sabia que ele era forte, mas não daquele jeito. É então que alguém comenta que ela parece estar curtindo bastante a expressão dela. Muda na hora. O cara parado ali é o Nox, editor do segundo ano, e a Chloe chama ele de irmão. Ele pergunta se desde que entrou na academia ela só tem se misturado com esse pessoal insignificante, e ela rebate mandando ele parar de chamar os outros disso. Ou então o Nox diz que anotou o nome, e que se ela continuar perto daquela pessoa, os editor vão eliminar ele. Ela baixa a cabeça e vai embora, dizendo que mesmo se todos fossem atrás, não conseguiriam lidar com aquele garoto. A conversa dura 2 segundos, e ela já foi, mas o Nox fica ali pensando sobre esse nome. Voltando para o nosso protagonista, ele começou a entender que o poder que recebeu não era uma bênção nem um presente divino. Na real parecia mais uma maldição para não depender da tal bênção do deus da espada, e seus riscos. Ele quer arrumar novos equipamentos, só que esse poder estranho parece agir contra a própria vontade dele, e assume o controle do corpo. Quando ele perdia o controle, não só deixava de sentir dor, como também se sentia absurdamente livre, mas sabia que estava sendo manipulado como uma marionete por cordas invisíveis. Esse negócio continuava sussurrando para ele, cortar mais fundo, destruir tudo por um momento. Ele perde completamente o controle do corpo, só recupera quando escuta o grito desesperado da Chloe. Ele viu flashes daquele outro mundo, e isso fez ele largar a espada que estava ativando o efeito. Seu corpo parecia saber que se ele não soltasse aquilo agora, iria se perder para sempre.
e a garota que antes quis matar ele foi justamente a que trouxe a consciência dele de volta. Ele até ficou irritado por ter ativado o poder quando ela quebrou a espada, mas claro que ao mesmo tempo se sente grato. Ele saiu quase correndo, mas a pergunta fica como ele vai impedir esse poder de se ativar pelo resto da vida. Essa tal bênção do deus da espada era muito mais uma maldição, e das bravas ele percebe que estava trocando sua vida para ativar esse efeito. Estava em um mundo onde nem deveria existir, era praticamente um alienígena. Ali ele nunca pediu nada demais, só queria viver tranquilo, dava para lidar com pequenos problemas quando aconteciam. Mas agora entendia que havia algo dentro dele, tentando devorar sua razão. O que ele recebeu não era uma bênção, era uma maldição criada apenas para consumi-lo no fim das contas. Aquela era a arte do céu reverso. 3 dias passam, e estamos de volta na sala de aula. Um garoto de cabelo roxo pergunta a Chloe se ela não devia ter ido ver alguma coisa. Ela enrola dizendo que depois dá uma olhada, mas no momento só pensa em por que o Kang Jeon não apareceu hoje mais cedo. Quando ela bateu na porta dele, tudo que ouviu foram gemidos de dor. Ela ficou com medo dele, odiar ela por ter arrebentado a porta. Então saiu andando, só que agora percebe o quanto gosta de observar ele de longe quando ele está quieto, perdido nos próprios pensamentos. Eita menina, tá se andando, já perdeu as contas de quantas vezes ficou olhando pra ele escondida, e sempre sendo o mais discreta possível pra ele não pensar que ela era chata. Então admite que está com saudade do garoto. Avançamos mais um dia, já se foram 4 dias. O professor entra mandando todo mundo calar a boca e pergunta se eles estão nessa escola prestigiosa só pra passear como está chovendo. Eles vão ficar na sala estudando ao invés de treinar lá fora, mas o professor está sempre atento ao fato de Guiomar estar faltando. Mesmo assim ele confia nele e vai esperar com paciência. Ela manda todos começarem a estudar um tempo. Depois o professor escuta alguém chegando e pergunta quem é o doido de aparecer atrasado, mas aí ele toma um susto. Uma figura completamente diferente está ali. O rapaz está impecável e nessa forma ouro vermelho, os poderes de Gol, mas também aí no processo a Chloe chama ele assustada, perguntando o que aconteceu, cadê o Kang Jeon bonzinho, porque agora ele parece até um bad boy, e elas gostam, né? O professor fala pra ele não se preocupar e apenas sentar. Todo mundo comenta se ele é mesmo aquele estudante de admissão especial antes tão diferente. Uma garota até fala que ele ficou mais bonito. Eu repito, elas gostam dos malvados. O Kang senta com uma cara de quem odeia o mundo. Algum tempo depois a aula termina e todos vão para o refeitório. A Chloe vai falar com ele e pergunta o que houve. Ele responde que nada demais. Ela diz que ficou preocupada porque ele sumiu e questiona se tinha relação com aquele duelo. Ele vira todo iluminado dizendo que só estava um pouco doente, mas agradece por ela ter se preocupado. Aí o coração do garoto balança, ela fica sem graça e diz que está aliviada por ouvir isso. Nosso rapaz sabe que ela provavelmente não está acreditando, provavelmente. Na real, o que ele passou nesses últimos 3 dias foi praticamente uma abstinência pesada demais para qualquer um aguentar. Ele estava tão destruído mentalmente que nem conseguia levantar da cama para comer qualquer coisa. Ficou ali travado implorando para que aquelas convulsões dessem uma trégua. Dessa vez a dor foi muito mais cruel que antes. Parecia um preço absurdo por ter usado aquela arma toda arrebentada. Só que isso nem foi o único problema. Quando finalmente criou coragem para olhar no espelho, levou um susto daqueles porque a cara dele parecia uma caveira ambulante e até o cabelo estava desbotando, ficando branco. Ele tinha certeza absoluta que aquilo era a conta chegando por ter mexido com aquele maldito deus. Só que bem nessa hora ele percebe a Chloe toda culpada do lado. Afinal, ela foi a última pessoa que viu ele antes de tudo isso acontecer. Então até faz sentido ela se sentir assim e do nada ela decide ajudar, não quer mais ficar carregando esse peso nas costas. Nesse momento ele percebe que a Chloe está se sentindo culpada. Afinal, ela foi a última pessoa que viu antes de tudo acontecer. Faz sentido. E aí, do nada, ela decide que quer ajudar. Não quer ficar se culpando. Pergunta se aquele convite para um jantar ainda estava de pé. O rapaz fica até sem graça. Não ouve direito. Pede para ela repetir. Mas assim que ele abre a boca, ela já pula toda alegre, dizendo que claro, que estava muito feliz com isso. O protagonista fica contente porque pelo menos ela parecia realmente ter gostado da ideia. Então ela diz que vai preparar qualquer coisa que ele quiser comer e pergunta o que ele quer. Ele responde que queria peixe de novo porque gosta bastante e faz um tempinho que não come, já que da última vez acabou vomitando. No meio da explicação, do nada, um brilho vermelho cruza o pescoço dele. Ele vira para o lado e vê uma planta pulsando com uma energia estranha e já pensa, que droga é essa? Quando olha para o outro lado, entende tudo na hora. É aquele tal de Inox Auditore, parado ali, mandando um sorrisinho de "vou acabar contigo daqui a pouco". A Chloe fica assustada na hora. O Kang pergunta se ela conhece o sujeito. Ele encara o cara, já sem paciência, e manda falar logo ao invés de ficar encarando. O outro continua ali, parado, olhando pra ele com aqueles olhos vermelhos. O Kang tenta entender o que aquele olhar significava, enquanto a Chloe diz pra ele não se meter com aquela pessoa e manda o Nox desaparecer. O Kang percebe que, por mais que ela tente parecer brava, a voz dela está trêmula. Ela está com medo dele. O Nox então solta que o garoto não parece nada demais e pergunta se a Chloe realmente pretende quebrar as regras por causa dele. Ela responde que não tem mais nada a ver com o clã Sicilia Auditore. Mas o cara rebate dizendo que o símbolo na mão dela jamais vai sair e que por ter nascido naquela família, ela sempre será parte deles. O protagonista percebe na hora, ela é tratada como uma rebelde, alguém que fugiu da própria história. O Nox manda ela se livrar logo daquilo e voltar para o clã. Mas aí a Chloe explode, gritando pra ele não chamar o Kang de coisa. E era exatamente isso que o Kang não queria, confusão logo agora. Ele então começa a pensar sobre esse clã Auditore. Lembra que no jogo, era um grupo de sombras que aparecia na metade da história. Em poder bruto, eram mais fracos que as casas heróicas, mas quando se tratava de assassinato, aí ninguém chegava perto deles. Qualquer membro desse clã era moldado desde criança para ser um assassino letal.
Ele até pensa que, considerando tudo isso, o Nox até parece normal. Estranha mesmo é a Chloe, tão alegre mesmo vindo de um ambiente tão absurdo. Já o Nox tem a expressão de alguém que mataria sem piscar. E o Kang sabe que os auditores são especialistas em eliminar qualquer inimigo que ameace a ordem. E olha que não dá pra dizer que o Kang é contra matar quando necessário. Fala, mas nenhuma formiga matou lá no mundo 3D. Ele então olha pro lado e vê a Chloe tremendo tanto que chegou a morder o lábio até sangrar. Ela queria uma vida normal, isso era óbvio. Mas assim como ele e aquela maldita bênção da espada, quem nasce no clã Auditori nunca tem escolha. Estão destinados a viver uma vida de assassinato sem sentido. O Kang não é herói, não quer ser, e nem tem ambição pra isso. Mas mesmo assim pensa que só porque não pode salvar o mundo inteiro, isso não significa que ele não possa salvar uma única vida. Ele se pergunta por que está fazendo aquilo, mas a resposta não vem. Ainda assim, decide proteger a Chloe. Diz pra si mesmo que vai resolver aquilo, custe o que custar. Por mais que seu poder seja uma maldição, ele não vai deixar isso transformá-lo em fraco. Então pergunta se o nome do sujeito era mesmo Nox. Lembra que tentou escapar daquela bênção, mas era impossível. Como sempre dizem, não existe paraíso para quem tenta fugir. E já que não dava pra correr de qualquer jeito, ele dá um passo à frente. Gon significava espada, mas significava demônio. Sim, o menino literalmente se chamava Demônio da Espada. Família tranquila, né? Então ele fala para o Nox do Sicília que agora quem vai ser cortado é ele. Em outro canto da faculdade, o professor fica pensativo. Ele sabe que algo aconteceu com o Gon. Uma garota entra na sala e diz que, com aquela cara séria, ele vai acabar ficando careca. Ele manda ela parar de falar em calvície. Ela pede desculpas. Então ele recebe uma ligação que deixa o homem assustado. Ele quer saber que história era aquela de subespaço e quais cadetes estavam se metendo nesse confronto. Até que ouve os nomes, Kang-on e Nox Auditori. Uma porta se abre, revelando a arena do subespaço sendo preparada. Faltavam 15 minutos. O Kang-on não imaginava que seria tão fácil montar tudo. A Medea diz que, se era isso que ele queria, ela iria ajudar, mas que dali pra frente ele teria que se virar sozinho. Como não era um espaço real, ele não sofreria danos físicos, mas mentalmente poderia sair destruído. Mesmo assim, ele estava confiante. Nada disso importava, desde que vencesse. Ele escuta um barulho enorme vindo de fora. Não imaginava que tanta gente estaria interessada em ver isso. Ironia pura, considerando que até pouco tempo atrás o sonho dele era simplesmente não chamar atenção nenhuma. A situação agora era completamente o oposto. A Chloe estava ali do lado, chorando, chamando pelo nome dele sem parar. Nosso garoto percebe na hora que ela tá se culpando por tudo aquilo, então ele respira fundo e fala pra ela não pensar nem por um segundo que isso tem qualquer coisa a ver com ela. Pelo contrário, ele ainda agradece por ela ter emprestado aquele equipamento absurdo de bom. Depois disso, os dois ficam alguns segundos em silêncio, aquele silêncio pesado que diz mais do que qualquer palavra. É então que a Chloe comenta que o Nox é realmente forte. Nosso protagonista responde dizendo que tem certeza que ela também parece ser tão forte quanto ele. Só que ela explica que não é bem assim, porque o Nox é um gênio incomparável em toda a história da família dele. Segundo ela, ele já estava chegando no pináculo das artes negras. O Kang, por outro lado, acha esse monte de nome pomposo tudo meio cringe, mas o jogo sempre foi assim, então não tem muito por que ficar focando nisso. E agora que ele já se envolveu nessa confusão toda, não tem mais pra onde fugir. Nesse momento, ele se lembra do que o professor dele costumava falar, que ele estava destinado a usar uma lâmina pelo resto da vida. Só que ele nunca imaginou que já estaria nessa reencarnação, fazendo exatamente a mesma coisa. Enquanto esse pensamento passa pela cabeça dele, o anúncio de que o duelo iria começar ecoa pelo lugar. Ele se levanta, olha pra Chloe e fala que tá indo. Ela parece meio hesitante, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não consegue. Ele então chama por ela e avisa pra não se preocupar, dizendo que o mundo é cheio de gênios e que é justamente por isso que ele vai vencer. Ah tá, então quer dizer que você é um gêniozinho danado agora? A porta começa a se abrir lentamente, e ele cobre o rosto ao ver o que tem do outro lado. Que isso, rapaz? Que subespaço é esse? Fizeram uma arena inteira, cheia de gente pra torcer. Nosso garoto até pensa que seria só um X1 honesto, mas aquilo ali parecia muito mais um coliseu romano. Ele começa a se sentir um verdadeiro gladiador. Olhando ao redor, ele percebe algo estranho à distância e se pergunta por que até os membros da elite estavam ali. E não para por aí, porque ele realmente vê a nossa queridíssima Belle, além do protagonista da Shop. Nessa hora ele se pergunta se esses malditos não tinham coisa melhor pra fazer do que ficar ali assistindo ele apanhar. De repente o Nox aparece. Já perde na cabeça, né? Rapaz, vai explodir, vai morrer cedo desse jeito. O Nox pergunta pro Kang se ele não entende a diferença entre coragem e arrogância, e ainda questiona por que ele tá ali usando aquela lâmina vergonhosa. Uma aura negra começa a se espalhar na direção do Kang, que percebe imediatamente que aquilo ali é pura intenção assassina. Então ele responde dizendo que um bom lutador jamais põe a culpa no equipamento. O Nox quase perde a cabeça, mas decide acabar com aquilo logo. Um corvo surge nas costas dele, e ele fala que primeiro vai cortar aquela língua insolente. O Kang,
percebe na hora que o equipamento do cara é extremamente apelão. Claramente um maldito dependente da lâmina. Quando ele percebe qual arma o Nox está usando, chega até a se surpreender. O cara tá empunhando uma lâmina home run de Hang S. Isso é roubado demais, hein? O Kang fica impressionado, mas também não esperava menos. Pode até ser ridículo o cara aparecer com um equipamento desses, só que ele também se preparou. Ele tava ali com uma lâmina simples praticamente de lojinha de esquina, uma cortar sashimi que ele pegou emprestada da Chloe. O drone se aproxima e anuncia que o combate iria se iniciar. Uma luz azul brilha no ambiente, e a voz diz que a bênção dos heróis esteja com ambos. Os dois já estavam frente a frente. O Kang ativa imediatamente a bênção para remover a aura e também a bênção do deus da espada. O menino já fica até com o olho branco, parecendo possuído por demônio. O pessoal na plateia começa a se perguntar se todo mundo realmente viu aquilo. A galera fica confusa, comentando que aquela luta deveria ser fácil, mas o que eles estavam vendo era uma sequência intensa de ataques. A loirinha na plateia comenta que até que eles são rapidinhos, enquanto Abel simplesmente não consegue acreditar que aquele fracote de outro dia sabia lutar daquele jeito. O Kang se defende de mais um golpe, e o Nox tenta acertar outro. Um ataque bate no chão, e ele dispara vários cortes roxos na direção do Kang. Só que o golpe não parece acertar absolutamente nada. O Nox provoca dizendo que quer ver se aquele bastardo consegue se esquivar disso. Ele então pula nos céus e ativa a técnica do corvo de 3 cabeças. O protagonista fica parado por um segundo, quando de repente é envolto por uma aura roxa. O Nox parece totalmente confiante, achando que agora o Kang morreu de vez. Só que no instante seguinte o Kang se transforma num vulto azul, e reaparece do outro lado completamente intacto. Não recebeu dano nenhum. A plateia começa a comentar que, por mais fortes que os ataques do Nox fossem, o rapaz estava aguentando tudo. A Abel não conseguia entender como alguém que acabou de entrar na escola estava resistindo contra um monstro daqueles. E o pior ainda, ele parecia estar se esquivando de tudo como se nem estivesse levando a luta a sério. O Nox começa a se lembrar do aviso da Chloe, de que o Kang não era um cara comum. Mesmo usando a técnica do corvo, nada tinha acontecido. Pelo menos por enquanto ele só estava se esquivando. Talvez ele fosse o tipo de pessoa que focou completamente em agilidade. Então o plano agora era simples ser cauteloso até aparecer a chance perfeita. O problema é que o Nox ficava cada vez mais irritado toda vez que via aquele moleque lutando com facas que pareciam de cozinha. De repente, uma delas cai no chão. O Nox pergunta o que diabos aquele maldito estava planejando. O Kang Jion estica o braço pra frente. A faca tinha até umas florzinhas desenhadas. Ele aponta na direção do Nox, que fica completamente confuso. O Nox só fica encarando, sem entender por que o Kang estava parado naquela posição. Mas se ele realmente estava apostando tudo em um único golpe, então o Nox ia usar todo o poder dele nesse próximo ataque. Ele começa a falar sobre a lâmina de Ung, mas de um segundo pro outro o Kang simplesmente some. O Nox toma um susto no meio do ataque. Nesse instante o protagonista pensa que tudo o que ele sempre quis foi viver uma vida confortável. Ele nunca quis se destacar, só se misturar na multidão o máximo possível. Mas agora ele percebe que não dá mais pra fugir disso de jeito nenhum. Então se esse é o caminho, ao menos ele vai cortar tudo perfeitamente. Rapaz, tem um bracinho voando. Mano, parece que alguém foi desconectado. O trouxa do Nox nem conseguiu ver o que aconteceu. O Kang já estava nas costas dele. A plateia inteira fica em choque. O Nox jura que vai usar tudo o que tiver ao alcance, seja bênção ou maldição. Era hora de dar adeus àquele futuro pacífico. Eu achei que nosso garoto ia pegar leve, mas não. Vem um corte pra cá, o Nox começa a entrar em pânico. Eita, agora deu aquela desconectada na cabeça. Achei que o protagonista ia ser aquele cara tranquilo, mas do nada o moleque virou 180 graus. A arena explode em gritos, todo mundo assustado. O Nox cai no chão enquanto o Kang calmamente guarda a faquinha da conveniência. A Belle tá completamente chocada. Já a amiga dela tá ali com a pupila em formato de coração, olhando pra quem? Pra ele mesmo. Com isso o duelo chega ao fim. Todo mundo grita. Ele já esperava essa reação, e agora não tem mais caminho de volta. Ele fez tudo isso usando uma faca feita pra cortar peixe. Por mais que ele já soubesse disso, passar uma lâmina em um humano não era nada agradável. Pelo menos o Nox estava inteiro, o que só mostra o quão impressionante é o subespaço. Fisicamente tava tudo bem, mas psicologicamente, o estrago foi grande. O Kang Jion reconhece que o cara era forte como a Chloe tinha dito, e tinha um ótimo senso de batalha. Porém a intenção assassina dele deixava tudo muito óbvio. Nesse momento, o drone voa e anuncia que o vencedor é Kang Jion em apenas 26 segundos. Todo mundo fica assustado ao saber que um aluno do primeiro ano derrotou alguém do segundo. O Kang recebe uma publicidade absurda, mas ele sabe que agora não tem mais o que fazer. Se esse foi o caminho que ele foi obrigado a escolher, então ele daria o melhor de si na academia inteira. Só que fora isso, ainda ficava a pergunta martelando na cabeça de todo mundo, como aquele garoto conseguiu fazer tudo isso daquele jeito. Ele decidiu que daria o melhor de si na academia inteira. Só que fora isso, ficou impossível ignorar o impacto que aquilo causou. Todo mundo ainda estava assustado com o garoto que simplesmente derrotou outro aluno daquele jeito. A pergunta que não saía da cabeça dos espectadores era uma só: como ele conseguia ser forte ao ponto de vencer um cara como aquele. Enquanto isso, a Belle estava pensando no Kang Jion. Onde quer que ela fosse, o nome do rapaz surgia nas conversas. Mas isso era inevitável.
considerando tudo o que aconteceu no dia anterior. Na hora em que o braço caiu no chão, ela simplesmente não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ela ficou completamente paralisada, tentando entender como alguém podia ter uma esgrima tão afiada usando 2 facas que pareciam de cozinha. Ela sempre se orgulhou do conhecimento que tinha, afinal era neta do mestre da espada. Mas agora ela percebia que tinha sido inocente demais. Nesse instante, uma memória surge na cabeça dela. O momento em que ela comentou que estava curiosa para saber quem venceria aquele duelo. Não por preocupação, mas porque ela estava ansiosa para acabar com ele da próxima vez. Ela também se lembra da carinha fofa que fez, dizendo que estava contando tudo aquilo para ele porque ele parecia fraco. Agora, todas as peças começam a se encaixar. Será que ele era o estudante top daquele ano? A menina começa a ficar vermelha, quase explodindo, afirmando para si mesma que tinha certeza de que aquele maldito era mais forte do que ela. Agora, tudo o que ela queria saber era o que estava passando na cabeça dele naquele exato momento. De repente, a loirinha acorda assustada e pergunta o que estava acontecendo. A Abel pede desculpa para Rachel e diz que não foi nada. Rapaz, eu tenho um trauma de mulher chamada Rachel com cabelo amarelo. Quem sabe, sabe. A loirinha pergunta se realmente não tem nada errado, e a Bel responde que só está se sentindo um pouco cansada, mas a amiga percebe na hora que tem algo estranho ali. Ela pergunta que carinha é essa, claramente dizendo que ela está escondendo alguma coisa. Pergunta se ela está com fome. A Bel diz que não. Pergunta se esqueceu algum equipamento em casa. De novo não. Pergunta se há vontade de ir ao banheiro. A Bel perde a paciência e manda ela calar a boca. É aí que a loira pergunta, sem nenhum pudor, se por acaso isso envolve um garoto. Pronto, a coitada vira um pimentão. A amiga percebe e começa a rir da cara dela, dizendo que nunca imaginou que a senhorita Bel fosse se envolver em um romance. Toda torta, a Bel responde que ela está entendendo tudo errado, que não tem nada a ver com romance. Só que a amiga já está animada demais. Quer saber quem é o sortudo? Quem é a pessoa que conseguiu roubar o coração da lendária senhorita Bel? Ela começa a comparar as opções e pergunta se é o Leon, já que o cara é bonitão. Mas só pela cara da Bel já dá pra ver que não é ele. A amiga acha estranho o jeito que ela ficou fechada quando falou do Leon e começa a pensar em quem mais poderia ser. Então pergunta se por acaso seria aquele estudante especial de ontem. Na hora em que ela diz o nome Kang, a Bel congela. A amiga psicopata fica feliz, dizendo que é muito boa nisso. Ela então agarra a mão da Bel e fala que tá na hora delas irem. A Bel pergunta ir pra onde, e a resposta vem sem dó, elas estão indo pra classe dos tigres. Um segundo depois, ela já abre a porta pedindo licença. Os caras da sala ficam todos assustados, babando, completamente impressionados com a beleza das garotas. Elas caminham pela sala, mas a Rachel não quer saber de nada. Ela sobe em cima da mesa e grita perguntando onde está aquele maninho do cabelo preto. Aos poucos ela vai observando a sala até que um cara aparece e diz que independentemente do status que ela tenha, não pode ficar subindo na mesa dos outros. Só que a maluca responde que é bonita o suficiente pra fazer isso. E o trouxa concorda. Enquanto isso, a Abel está ali do lado, passando vergonha em silêncio. Até que a loira faz uma cara de doente e diz que achou o alvo. O problema é que ela olhou bem na hora em que viu a Chloe toda com olho de coração. A louca da Rachel fica ainda mais animada, dizendo que assim fica melhor ainda. Ela começa a desabotoar a roupa, tirar a gravata, falando que isso vai ser divertido. Ô minha colega, era pra você ajudar a sua amiga, não competir também. A coitada da Chloe estava tranquilinha até sentir um frio na barriga. A Rachel se aproxima e começa a dar uma fungada no nosso garoto. As outras duas ficam confusas com aquilo. A Rachel solta um lápis e se joga em cima da mesa. Enquanto isso, o Kang vai acordando todo torto, todo babado. Rapaz, a guerreira, competidora, sei lá o que, pergunta se ele acordou. Ele não responde. Ela então pergunta se ele é o tal do Kang Jeon. Nosso rapaz fica confuso, tentando entender por que a Rachel está ali enquanto ela aponta o dedo pra ele dizendo que de perto ele é até mais bonito. Só que por alguma razão, a intuição dele começa a gritar que aquilo era perigoso. De repente a Chloe agarra o braço da outra e pergunta quem ela é. Rapaz, a Chloe não tá nada feliz. Agora é a Rachel que fica confusa com aquela menina. Nesse momento, o Kang entende por que seus instintos estavam avisando do perigo. A personalidade da maluca claramente muda. Ela saca um estilete. Uma luta estava prestes a começar dentro da sala. Só que isso era algo que ele nunca tinha visto acontecer no jogo. A Bel pergunta pra amiga o que ela pensa que está fazendo. A resposta vem tranquila. Ela só veio dar um oizinho. A Bel então se aproxima, desce da mesa, coloca a mão na cabeça da Rachel e fala pra ela não interromper quando os adultos estiverem conversando. Além disso, seria melhor ela soltar aquele objeto afiado. Mas a Chloe não deixa barato. Ela ataca na hora, mandando a outra morrer. A Rachel olha pro lado e voa. Ketchup no caso. Dessa vez parecia suco de morango. Pelo visto, porque na realidade a Rachel bloqueou facilmente o ataque da Chloe. Ainda por cima, fala que ela é fraca, baixinha, devagar e descontrolada. Que isso, menina? Que esculacho. Ela continua segurando o braço da Chloe até a Bel gritar pra ela parar com aquilo. A Rachel para, jogando a menina longe. A coitada sai voando,
mas toda ninjinha cai em pé. Quem tá gostando disso tudo são os caras da sala. A verdade é que a Rachel é do clã dos Santos da Espada. Força bruta acima de tudo é o lema desse clã. Ela então pergunta pro nosso rapaz se a garotinha é namorada dele. Ele responde que não. Ele percebe que a outra não gostou nada de ouvir isso, mas era verdade. Ele explica que eles são apenas amigos, enquanto tenta entender que desgraça de situação colocaram ele. Só então ele percebe que a Belle também está ali. Ela pergunta por que as duas foram até lá procurando por ele. A Rachel responde sem filtro nenhum, dizendo que a Belle está interessada nele e quis ver de perto. Rapaz, lá vem um morango falante perguntando quando foi que ela disse isso. A Belle começa a falar um monte de coisa, tentando se explicar, mas no final, tudo vira um silêncio constrangedor, com todo mundo confuso sobre o que estava acontecendo. Ela então se vira, toda sem graça, e diz que houve um mal-entendido, que ela não pediu para vir até aquele lugar. Nosso Sigma responde que, se esse é o caso, então elas já podem ir embora. O coraçãozinho da Rachel dá aquela diminuída. Pelo visto, ela gosta de cara que recusa ela porque na mesma hora ela fala que ele é bem interessante, do jeitinho que ela gosta. Ele responde dizendo que é bom saber que ela gosta de caras interessantes. Kang só. Isso porque ela insiste, dizendo pra ele não ser assim. Ela chega mais perto e pergunta, sem nenhum tipo de vergonha, se depois da aula de hoje ele não quer ir até o dormitório dela pra assistir um Netflix. E ela fala isso letra por letra, bem devagar, só pra deixar muito claro o que exatamente tá acontecendo ali. Só que a Chloe não vai deixar isso acontecer. Ela grita mandando a Rachel tirar a mão do Kang imediatamente. A Rachel começa a rir, dizendo que é hilário ver ela agindo como se ele fosse propriedade dela. Enquanto isso, quem tá realmente perdendo a cabeça é a Belle, que chama pela amiga tentando parar aquela cena. A Rachel então se levanta, fala que foi interessante conhecer o garoto Kang Jin e diz que quer vê-lo de novo depois. Toda cheia de coraçãozinho, ela se despede dando tchauzinho pro nosso rapaz, que naquele momento só queria que todo mundo sumisse dali o mais rápido possível. Assim que elas se viram pra ir embora, o Kang simplesmente volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Só que a Belle para por um segundo, dá uma olhadinha pra trás, eita, olha como ela vê a cena. Menina tá apaixonada. Ela se vira meio isolada e vai embora. Um tempo depois, as duas estão andando pelo corredor. A Rachel começa a pensar que existe uma diferença enorme entre uma pessoa ser fria e aqueles olhos que aquele cara tinha. No momento em que ele encarou ela, foi como se a garganta dela fosse ser cortada. Aquilo foi muito além das expectativas dela. A coitada chega até a sentir um calafrio na espinha. Claramente, ele era bem diferente dos outros caras. Às vezes eles até eram bonitos, mas não tinham nada de especial. Ela tinha ido lá só pra brincar, provocar, zoar um pouco. Nunca imaginou que fosse encontrar algo assim. O foco do clã dela sempre foi a procriação com os guerreiros mais incríveis possíveis. Então, pensando por esse lado, talvez ele fosse um recurso precioso. Essa tal de Netflix ia render. Ela ainda não perdoa nem a própria amiga. Olha pra Belle e fala que agora tá explicado porque ele chamou a atenção da princesa invencível. Depois disso, ela se vira pra amiga e diz que pede desculpas. A Belle responde seca, dizendo que ela devia pedir desculpas pelos estudantes que ela atrapalhou durante a aula. Mas a Rachel diz que não tá pedindo desculpas por isso. Na verdade, ela tá pedindo desculpas pelo Kang Jin. Infelizmente, ela que aproveite ele. Rapaz, eu nunca vi um menino tão disputado pela mulherada assim. A cena então muda completamente para o hospital. O Nox se acordou fazia pouco tempo, completamente tomado pelo ódio, dizendo que vai matar aquele maldito. Até a luta daquele dia, ele era conhecido como o gênio dos Aditor, e o corpo dele jamais tinha conhecido a derrota. Ele começa a se perguntar se devia matar o Kang à noite, se devia fazer isso naquela mesma noite. Mas então ele se lembra da presença do Kang Jin. Ele empurra um cara da frente, manda sair da frente. O plano era mobilizar todos os Aditor e cortar a cabeça daquele maldito. E no final das contas, recuperar a Chloe, que tinha tanto potencial quanto ele, ou talvez até mais. Era o momento perfeito para atacar. Nesse horário, ele conseguia ativar as técnicas noturnas. Ele tinha certeza absoluta de que ia mostrar pra ele quem mandava. Só que ao abrir a porta, ele toma um susto. Não tinha nada de peculiar. Era só o nosso garoto ali, comendo uma maçã. Eu achei que ia acontecer alguma coisa sinistra, mas não. O Kang só olha pra ele e pergunta o que o Sênior tá fazendo ali. Pelo visto, no final das contas, o Nox não fez nada naquele dia. A gente vê a Chloe mais tarde mordendo as unhas, claramente nervosa. Nosso rapaz percebe que ela tá com muita raiva, mesmo tendo sido ela mesma que puxou aquela lâmina. A Chloe agora quer saber se ele gosta de airbags gigantes. Se for o caso, ela vai ter que matar aquela mulher. Ele chama a Chloe. A coitada tava viajando, pensando em coisa gigante. Assim que ela percebe que é ele, pergunta se ele tá querendo alguma coisa. Nosso rapaz pede pra ela abaixar essa lâmina primeiro. Ele então pergunta como que o Nox tá. A Chloe para por um segundo, e diz que ele tá na área médica. Nosso rapaz estranha isso, porque ele não se lembra de ter machucado ele. Ela diz que não chegou a visitar, não sabe muito bem o que aconteceu, só que ele foi admitido lá mesmo sem ferimentos. Ela completa dizendo pra ele, não se preocupar, que com certeza o Nox devia estar bem.
Nosso rapaz sabe muito bem que aquele cara não é fraco a ponto de ficar traumatizado mentalmente só por causa daquilo. Ele só espera que o bastardo não esteja planejando nada. Foi aí que ele chegou na Chloe e perguntou onde ficava o quarto do Nox. Tudo isso tinha sido antes. Agora, o trouxa tá ali, tremendo. O maluco da cabeça pergunta se pode comer a maçã. O Nox pensa que esse cara é completamente maluco, até porque ele já tá comendo a maçã. O Kang comenta que a família editor deve ter muito dinheiro pra ter um quarto desse só pra uma pessoa. Confuso, o Nox pergunta como ele entrou ali. O Kang simplesmente ignora a pergunta. Ele vai até a mesa e pega a faca. O Nox começa a pensar que ele tá ali pra terminar o trabalho. Só que não. Nosso garoto pega a faca e volta a cortar a maçã tranquilamente. Como ele era cozinheiro, ele faz uma escultura absurda com a maçã, deixando o Nox se perguntando como alguém consegue ser tão habilidoso nisso. Ele coloca os pedaços em cima da escrivaninha e fala pro Nox que, quando a digestão não tá boa, é só comer algumas frutas. Na mesma hora, o Nox entende que tá sendo humilhado. Tomado pela raiva, ele decide sacar a faca pra finalizar aquilo de vez. Só que o protagonista pra tudo, e diz que, se algum dia ele tiver qualquer pensamento de vingança, pessoalmente ele vai atrás de toda a família editor. O trouxa toma um susto. A porta se fecha. Rapaz, agora que a maçãzinha foi cortada, o Kang dá um 360 completo. Agora ele tá se achando. Ele comenta, tranquilo, que aquele cara não é nada mais do que uma vela. Uma vela que ele pode apagar quando quiser. No mínimo, com aquilo, ele provavelmente esmagou completamente a força de vontade daquele cara. É óbvio que ele blefou quando disse aquilo, afinal não existe mundo onde ele conseguiria acabar com toda a família em 30 segundos. Agora, em uns 10 talvez desse trabalho, mas não era impossível. Mesmo assim, ele queria evitar ao máximo precisar matar alguém naquele momento. Aos poucos, ele começa a perceber que estava se sentindo como se estivesse bem no olho do furacão. Aquilo definitivamente não fazia parte do plano inicial, mas, de certa forma, ele estava começando a se acostumar com essa sensação. Pelo visto, ele também estava se tornando mais firme naquele mundo. Pelo menos agora, se o Nox não resolvesse fazer nenhuma besteira, ele não teria mais problemas com ele. O verdadeiro problema, no entanto, era justamente a garota com quem ele menos queria se envolver. Aquela maluca que, originalmente, deveria ter sido a primeira a se aproximar do protagonista. Ele decide que vai pensar com muito cuidado sobre o que fazer em relação a isso. Só que agora, não tinha muito tempo para refletir porque a competição estava chegando. E dessa vez, ele precisava levar aquilo a sério. Auras eram uma recompensa boa demais para serem ignoradas. Ele precisava de uma arma. O problema é que ele ia precisar de mais do que 30 segundos. O teste era enfrentar monstros demoníacos em grupos de 5 pessoas. E o pior, esse teste focava muito mais em trabalho em equipe do que na força individual de uma única pessoa. Por outro lado, se ele conseguisse aliados realmente bons, dava para vencer aquilo com tranquilidade. Pelo menos ele tinha uma vantagem importante. Ele sabia exatamente quais monstros iam aparecer. Seriam monstros demoníacos de rank chamado Merma. E rapaz, aqueles bichos já eram horríveis no jogo. Imagina então encarar eles frente a frente. No fundo, ele até brinca consigo mesmo que podia ser pior. Pelo menos poderiam ser sereias, que agradariam mais os olhos. Mas aí ele se lembra rapidamente que sereias também eram consideradas humanas demoníacas. Comparado a isso, os monstros demoníacos normais não eram nada demais. Voltando a pensar, ele percebe que já fazia um mês desde que chegou naquele mundo. E aquela noite estava estranhamente tranquila. Era exatamente isso que ele queria quando entrou ali. Já fazia 700 anos que humanos e demônios tinham assinado o Tratado de Paz. Obviamente, mesmo assim, ainda existiam algumas disputas. Algumas pequenas, outras bem grandes, surgindo aqui e ali. Um exemplo clássico foi a disputa de Vasmon, que 50 anos atrás era o comandante da 6ª Legião. Ele jurou que iria reviver o comandante da 1ª Legião, o que quebrava diretamente o Tratado de Paz. Foi aí que o tal do Vermon deu um soco no maluco do cabelo branco, enquanto a Medeia gritava pelo CG. Olha o velhinho quando ainda era jovem, meu amigo, cortando demônios no meio como se não fosse nada. No fim das contas, a humanidade saiu vitoriosa. 7 heróis nasceram naquele conflito, mas sacrifícios enormes foram feitos. Depois disso, nenhuma das facções quis continuar escalando a situação. Enquanto isso, um cara sentado em cima do vaso dizia que era ridículo aquele sujeito ser chamado de o mais forte da humanidade, quando tudo o que ele fez foi matar o 6º comandante. De volta ao presente, nosso rapaz começa a se perguntar se foi realmente por esse cara que eles lutaram. Quanto mais ele pensava nisso, mais lembranças vinham à mente, especialmente sobre o 1º comandante, o lendário Baler Joaquim, o lunático da 1ª Legião. Além disso, ele sabia que, daqui a 3 anos, chegaria o 2º grande ataque dos demônios, e junto com ele, a primeira aparição do Rei dos Demônios. Mas por enquanto, pensar nisso não mudaria absolutamente nada. O foco precisava ser nos testes que estavam prestes a acontecer. Ia ser chato, sem dúvida. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava encontrar aliados. O problema é que, olhando para o celular, ele percebe que não tinha nenhum amigo salvo ali.
Foi então que ele se lembrou de algo importante. Ele estava bem famoso dentro da academia. Talvez desse para tirar alguma vantagem disso. Já que tinha chegado até aquele ponto, ele ia chamar as pessoas certas para garantir a nota máxima naquele teste. Ele ainda queria uma vida confortável. Só que agora estava claro que isso não ia acontecer no silêncio. Uma semana se passa. E rapaz, ele estava todo tenso. Nenhuma única pessoa chamou ele para formar grupo. Ele se lembra do que fez com Nox e começa a se perguntar o que estava acontecendo. Pelo visto, todo mundo estava com medo dele. Quando ele olha para o lado, percebe algo curioso. Assim como ele, a Chloe também era considerada alguém de fora. Ela também não tinha sido chamada para nenhum grupo. Ele se aproxima e pergunta se ela também não encontrou ninguém. Ela responde que sim, estava sozinha. Ele acha isso estranho, afinal ela costumava ter alguns amigos. Então ele sugere que, se esse fosse o caso, ela poderia se juntar com ele. Eles só precisariam encontrar mais 3 pessoas. Obviamente, a Chloe aceita na hora. Ela tinha habilidades excelentes. Então ele tinha certeza de que ela seria uma adição perfeita pro teste. Considerando que ele só conseguia lutar por 30 segundos, ela valia por 1000 versões dele. Ela fica toda feliz. Só que, de repente, alguém grita o nome dele. Eita! Era a Rachel, dizendo que tinha voltado para brincar com o garoto. Na hora, ele pergunta por que ela voltou, e ela responde como se fosse óbvio, dizendo que já tinha explicado isso. A Rachel começa a se tremer toda, falando que os grandões estavam chegando. O protagonista se vira e diz para ela assumir logo que ele não estava com humor para brincadeiras. A coitada começa a chorar, perguntando por que ele era tão frio. Nosso rapaz pede para ela parar de chamar ele de meu gon. Ela ignora completamente e diz que acordou meio surda naquele dia. De repente, ela tropeça e cai em cima da mesa, dizendo que é meio desajeitada. Depois se vira para ele e pergunta se ele já tinha algum grupo pro teste. Claramente, ela não escuta nada do que ele fala. Então ele só responde que não. Na mesma hora, os olhos dela brilham, e ela fala animada que agora eles são um grupinho. Rapaz, ela chega até o queixo dele, dizendo que pegou ele. Mas o Kang só dá um tapinha e pergunta por que ele, sendo que ele tinha certeza de que ela tinha vários outros pretendentes. Ela responde que tinha certeza de que com ele seria muito mais divertido. É aí que nosso rapaz revela que já tem um grupo com a Chloe. Ela diz que é bom saber disso. Agora, eles só precisariam encontrar mais 2 pessoas. O Kang fica completamente confuso. Será que essa garota não sabia o que estava fazendo? Ela estava arriscando a própria nota. Ele olha para Chloe, que parece aceitar aquilo numa boa. Ele então se vira para Rachel e diz que agora ela tá sob os cuidados dela. A maluca responde que agora não tem mais volta. Ele pergunta quem mais ela estava planejando chamar. Ela então questiona se ele conhece um tal de Leon. Na mesma hora, nosso azarado percebe que tá se envolvendo com o protagonista errado. Ele começa a tremer, se perguntando que crime cometeu na vida passada para ser tão azarado assim. Tudo o que ele fez foi segurar uma faca e cortar peixe por 30 anos. E agora, pelo visto, ele ia acabar envolvido com o Leon, com a Belle e com a Rachel. Exatamente todas as pessoas que ele queria evitar. As garotas eram lindas, não dava pra negar. Mas elas não eram tão relevantes assim para a história no geral. Porém, o verdadeiro problema era o Leon, porque ele era simplesmente o protagonista, e isso complicava tudo de um jeito absurdo, já que qualquer envolvimento com ele podia alterar completamente o futuro. O pior é que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A melhor escolha naquele momento seria tentar cair fora dessa situação, mas não tinha mais como fugir da bruxa da Rachel no exato segundo em que ele aceitou. Ela já tinha enviado o nome de todo mundo para a inscrição, e pronto, não existia mais volta a essa era. Literalmente a primeira vez na vida que ele sentia vontade de dispensar uma garota. De repente a Chloe aparece e pergunta se ele tá com algum problema, dizendo que desde que aquela trabalhadora honesta tinha surgido, ele não parecia muito bem. Nosso rapaz só responde que tá meio abalado porque jamais imaginou que faria o teste justamente com esse tipo de gente. A Chloe tenta tranquilizar ele, dizendo que tem certeza absoluta de que ninguém daquele grupo é mais forte do que ele. O Kang começa então a refletir melhor sobre a situação. Afinal, foi ele quem chamou a Chloe, e não dava para simplesmente abandonar ela agora. Além disso, sendo bem sincero, não tinha ninguém melhor na escola inteira do que as pessoas que acabaram caindo no grupo dele. Tudo que ele precisava era mudar um pouco a forma de enxergar isso e tentar ser minimamente otimista. Ele então pergunta para a Chloe quando seria o encontro do grupo, e ela responde que a líder gigante marcou para as 6 horas na cafeteria. Ele comenta que era melhor ir logo, e a cena muda direto para o Starbucks. Sim, um Starbucks com 2 Cs inacreditável. A Chloe bate o copo na mesa, dizendo que estava uma delícia, enquanto nosso garoto fica completamente assustado ao descobrir que aquilo que ela bebeu custava 35 conto. Rapaz, aquilo era um roubo descarado. O coitado quase engasga de ódio com a injustiça desse mundo. Mas mesmo assim, comenta que o Starbucks realmente é incrível. Ele compra um expresso de R$7, que era a coisa mais barata do cardápio, e mesmo assim o gosto era simplesmente horrível. Logo depois o celular começa a vibrar. Era a Rachel fingindo que já estava lá, perguntando quando ele ia chegar. Nosso rapaz manda ela aparecer logo, e ela responde que já estava indo. A porta se abre e ela entra pedindo desculpa pelo atraso, acompanhada do Leon. Na mesma hora, ela pergunta se eles demoraram muito, mas o Leon simplesmente fica encarando o Kang. Nisso, nosso garoto percebe um cara de cabelo laranja, e já pensa que é algum delinquente. Achou que seria o Abel, mas pelo visto era esse sujeito. Então Leon se aproxima
aproxima para cumprimentar nosso rapaz se apresenta, e o outro responde dizendo que ficou impressionado com a luta dele contra o Nox. O Kang fica pensando que o cara parecia ter sido tirado de um vídeo de análise psicológica. Voz, perfeito equilíbrio entre inteligência e classe fundamento. Realmente, ele era o personagem principal. Nisso, todos se sentam e começam a se apresentar. O cara se apresenta como Leon, um estudante da classe estrela e a pessoa que acabou se tornando o líder daquele grupo. O Kang fica ali meio isolado, pensando no fato de que o cara é bonitão enquanto ele tá todo acabado. A Rachel diz que todo mundo já conhece ela, então passa a vez para o próximo. O rapaz se apresenta como estudante da classe estrela Speed Weapon, nome incrível inclusive. O garoto gosta tanto de herói que chega ao ponto de ter uma tatuagem de herói no pescoço. O Kang fica pensando que um nome incomum desses precisava de uma explicação bem melhor. Em seguida, a Ruivinha se apresenta como Chloe Editor, da mesma classe do Kang, e diz que só tá ali graças ao Gon. A Rachel, do nada, dá uma risadinha e fica repetindo o nome do Gon várias vezes. A Chloe fica irritada, mas se controla e diz que é um prazer conhecer todo mundo. Então todos olham para o nosso rapaz, que apenas se apresenta como Kang, da mesma classe da Chloe. O clima ali naquela sala fica meio esquisito, até que alguém abre o notebook e diz que já está na hora de começar a reunião. De repente, surge um holograma de uma ilha, e ele explica que, mais cedo, durante o intervalo, o professor entregou alguns arquivos para os líderes. Aquilo ali era o mapa de onde o exame iria acontecer. Primeiro, eles seriam enviados para aquela ilha através de um subespaço. Porém, era importante entender que a ilha em si era real. Apenas o teleporte acontecia no subespaço. Isso quer dizer que qualquer um que se machucasse pelas bestas iria se machucar de verdade. Ele então dá um zoom no mapa e explica que o grupo deles ficou encarregado da região norte. Pelo visto, mais 3 outros grupos também estariam na ilha. Os Mermen existiam em número limitado, e o plano era eliminar o máximo possível. Ele pergunta se alguém tinha alguma dúvida. O Speed Weapon comenta que naquela ilha existiam algumas sereias, e quer saber se isso não representava algum risco. O Leon responde para não se preocupar, dizendo que os professores já tinham feito todas as pesquisas. Em seguida, a Chloe pergunta se os grupos poderiam atacar uns aos outros durante o teste, e o Leon explica que, como o objetivo era matar as bestas, qualquer grupo que atacasse outro provavelmente seria desqualificado. O Kang sabe que essa é uma notícia bem triste para Chloe, ainda mais considerando que ela é uma assassina. Com isso, a reunião parece chegar ao fim. Todo mundo começa a sair correndo. O Leon fica guardando as coisas, e nosso garoto percebe que só os dois ficaram ali. Ele se levanta rapidamente, tentando sair sem ser notado, mas o Leon chama por ele. Quando ele olha para trás, o cara pergunta de onde ele veio. O Leon fica encarando, e o Kang não sabe o que responder. Aquela não era uma pergunta comum, mas ele tinha certeza de que o fundamento dela era diferente. Naquele momento, ele não conseguia entender o que o cara estava pensando. Talvez quisesse confirmar alguma coisa, mas isso não fazia sentido, já que ele poderia ter perguntado aquilo quando todo mundo ainda estava ali. De repente, o Leon pede desculpas por perguntar aquilo do nada, e diz que só teve uma estranha sensação de que eles eram parecidos. O Kang fica ainda mais confuso. Por mais que o coreano fosse a língua oficial daquele mundo, isso não significava que não existissem outras culturas ali. Independentemente disso, qualquer um que olhasse para ele saberia que ele era coreano. Nisso, o Leon apenas diz para ele fingir que não escutou nada e sai da sala, falando que iria embora primeiro. Porém, de repente, é o nosso garoto que coloca a mão no ombro dele, pede para ele esperar e pergunta de onde ele veio. O trouxa percebe que segurou o cara sem nem pensar. O Leon segura a mão dele e responde que veio da Alemanha, então vai embora. O Kang fica completamente confuso, com cara de idiota. Agora ele começa a se perguntar se não tá ficando paranoico. Naquele momento, um pensamento surge do nada: será que aquele cara também veio de outro mundo? Assim como ele. Se fosse parar para pensar, assumir o corpo do protagonista era muito mais provável do que cair no corpo de um personagem aleatório. Pensando nisso, ele se lembra de que, quando ativa o poder, seus instintos e raciocínio ficam muito mais afiados. Então ele puxa o cabo com a intenção de ativar isso e se concentra, pensando na existência do Leon naquele mundo. Mais uma vez, ele sente aquela estranha sensação de uma voz familiar falando com ele. O problema é que isso vem acompanhado de uma dor de cabeça absurda, que nem mesmo o remédio conseguia aliviar. Por enquanto, ele tem certeza de que o Leon que encontrou é exatamente o mesmo do jogo. Nem o próprio autor conseguiria replicar alguém tão perfeitamente. Mesmo assim, ele não consegue deixar de pensar que eles eram parecidos. Ele decide então pesquisar informações sobre o Leon na internet, mas não encontra absolutamente nada. Infelizmente, ele nunca teve o hábito de se aprofundar na história dos personagens masculinos. Ele tenta se acalmar, dizendo para si mesmo que nada vai dar errado só porque se envolveu com aquela pessoa uma única vez e que, se algo assim voltar a acontecer, da próxima vez ele conversa com a Medeia. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.